galera, bem-vindos ao canal Fincast. Hoje nós vamos aqui estar entrevistando o Dalvan, ele é economista e também é vamos dizer, um assíduo pela cultura latino-americana. Mas antes de mais nada, curte, comenta, compartilha e se inscreve aí no canal. Dalvan, boa noite, obrigado boa aí noite. pela participação e por aceitar estar aqui conosco. Primeiramente, começa falando um pouco de você aí, por que você decidiu economia, por que você é um aficionado pela cultura latino-americana. Beleza, boa noite, obrigado aí pelo convite. Finalmente saiu, né? Finalmente conseguiu. Um ano, acabou não conseguindo sair, né? E esse presencial acabou tendo que ser online. Verdade. Acabei indo em São Paulo 2 vezes, mas foi tudo muito rápido. Toda a loucura que é São Paulo também, a distância. Seria bem complicado para fazer presencial, mas eu estava bem animado com a ideia de fazer o podcast, até para falar um pouco da minha experiência pessoal. Nada muito técnico, né, cara? Muita coisa vivida, na verdade, né? Mas obrigado aí pelo convite. Cara, eu sempre, assim, respondendo a primeira pergunta, eu sempre gostei de economia, né, cara? Desde quando eu me entendo, assim, por gente, vamos dizer assim, eu sempre gostei muito de ler. E a parte de história, de Segunda Guerra Mundial, sempre me chamou a atenção na escola. Eu lembro que meu primeiro livro foi um livro chamado Em Pé de Guerra, que é um livro que se passa na Bahia. A personagem é uma menina na Bahia que ela começa a ver ali os bombardeios que se acerca chegou a vir próximo do Atlântico, quando a FAB, a FEB, né, foi convocar a FEB, né? Foi convocada aí a Segunda Guerra Mundial. Então eu li esse livro quando era criança e sempre me interessou essa parte assim de história, de política e tudo mais. E fui lendo, desde então comecei a ler mais ainda. E aí foi me levando muito para a área de economia, né? Porque querendo ou não, uma coisa tá ligada na outra, né? Você acaba indo ali pela parte política da coisa, histórica, mas quando você vai ver aquilo ali tem algo econômico no meio ali, sempre vai ter, né? Exatamente. Mas por que te voltou mais para o lado da economia e não para história, sociologia, geografia? Sim. Então, quando eu comecei a enxergar esse lado de economia, eu entrei numa empresa privada, quando eu tinha 16 anos. Até os 16 anos, a ideia era fazer história, filosofia mesmo. Né? Aí Sim. Aí quando eu entrei na área privada, comecei a ver a questão de negócios, né, de business e tudo mais. Só que não me chamou a atenção totalmente a área, vamos dizer assim, a área financeira da coisa, a área só de business. Eu vi que eu conseguia mesclar ali uma coisa de política, história e economia, sabe? De negócios. Que é aí que entra a questão de negócios internacionais, de política internacional e tudo mais, direito internacional, essa parte que começou a me chamar a atenção. Então, ali com uns 16, 17 anos, eu mudei, né? Mudei essa mentalidade de fazer só história, ou fazer só filosofia ou geografia, algo muito nessa área, e fui mais para a área de economia internacional, que é o que me chama a atenção, né? E aí sempre tive muito ligado a essa questão de países também. Eu confesso que sempre me chamou a atenção da Europa, né? Acho que o brasileiro, ele cresce tem uma coisa que eu falo, que o Brasil, ele está descosta para a América Latina, né? Até no mapa, né? A gente tem 10 fronteiras, mas a gente está sempre descosta para essas 10 fronteiras, está sempre olhando para a Europa e para os Estados Unidos. Então, eu sempre cresci sempre li bastante sobre a geografia da Europa, né, a geopolítica da Europa, que se fala bastante, e o que nos ensina. E depois eu também comecei a descobrir a América Latina, e aí me chamou a atenção, e entrei nessa área, né, de relações internacionais, de comércio exterior, é o que me chama a atenção, e acho que é o que eu quero seguir, né. Agora com a minha viagem eu posso chegar nisso mais para frente, mas agora na minha viagem ficou muito clara a área que eu quero seguir. Assim, até conversei com o Igor antes de viajar sobre isso,
tal, aí Para a ficou... economia internacional mesmo. Sim, para essa área, até buscar, quem sabe, a área diplomática da coisa, né? Então ficou muito Caramba, claro isso. nunca conheci ninguém com essa vocação mais para a economia internacional, sabe? Primeira vez que eu tô... Cara, é porque, assim, é uma profissão que eu tenho uma percepção que ela é muito hereditária, né? O pai é político, você vira diplomata, né? O pai está envolvido ali na área, você acaba virando diplomata, seguindo essa carreira. Dificilmente é alguém que vem, vamos dizer assim, de baixo, né? Dificilmente é... Porque não conhece muita área, né? É muito, como pode dizer, Eu acho que não seria elitista mesmo. oligarca, mas é bem... É um esquema de pouco... família É um mesmo. pouco... Sim, é um pouco elitista, na verdade, né? Você pega aí como... você pega na época da ditadura militar, né? Quem tinha acesso a muitas coisas, assim, falando em termos culturais, de música, até o movimento punk, quando chegou no Brasil, foi muito pelos filhos de diplomatas, né? Que eram os que tinham a liberdade de poder viajar do país e voltar. E esses caras, inclusive, iam seguir a carreira de diplomata, né? Acho que Renato Russo também era filho de diplomata e ia seguir essa carreira. Então, acho que, às vezes, quando você fala isso para alguém, todo mundo, quando eu falo isso para alguém, assim, de plano de carreira, né, todo mundo pensa, mas por que essa área? Eu nunca vi ninguém falar isso. Né? O Igão, ele fez um caminho parecido contigo, né, Igor? Você foi para a filosofia e história, que aí você apaixonou pela economia. Filosofia, história e matemática. Aí eu cheguei na economia. Foi até que quando nós conversamos, nós falamos justamente sobre isso. Falei, pô, nosso caminho é igual, porque eu cheguei no mesmo resultado, só que um pouco mais diferente, né? Foi um caminho mais diferente. Sim. Agora, Dalvan, qual você enxerga, por exemplo, a principal diferença, tanto cultural quanto econômica, do Brasil para os nossos vizinhos? Cara, é bem complexo isso, é um assunto assim bem grande que a gente poderia falar, sei lá, fazer uns 3 episódios e um falar só disso, né, dessas diferenças. Mas assim, culturalmente falando, a gente é muito parecido quando você olha para a Europa, quando você olha até para os Estados Unidos, apesar de estar no continente americano, quando você olha para os árabes, quando você olha de forma geral, para o mundo, os latinos todos são parecidos, né? Eu vi até uma frase uma vez, se não me engano, foi do professor Reni, né? Não sei se você conhece o professor Reni. O Roque. Ele, se não me engano, foi ele que falou isso, né? O Brasil está sempre... Eita, que... Ele travou ou foi a gente? Não, ninguém, continua. Beleza. Para mim travou. Então, assim, a gente está sempre disposta para a América Latina, mas o seu primeiro amigo, quando você vai viajar para os Estados Unidos, vai ser um mexicano, vai ser um argentino, vai ser um colombiano. Por quê? A afinidade cultural que a gente tem, né? Então, aí a gente falando de cultura, a gente tem uma afinidade cultural grande, né? Mas quando você vai para o micro da coisa, para o micro, aí sim a gente é bem diferente, culturalmente diferente, né? Só fazendo um adendo, eu conheci um rapaz uma vez que ele foi para os Estados Unidos para jogar bola e aí ficou um tempo lá. Eu perguntei para ele, pô, então você fala inglês? Ele, não fala inglês, eu falo espanhol. Aí eu, como assim? Ele, não, porque quando eu cheguei lá, todos os meus amigos eram chilenos, argentinos, peruanos. Então ele ficava justamente o que você tá falando. Ele ficava... Igor, fala um pouquinho mais alto, cara. Tá baixo, Ele estava nos Estados Unidos, mas os amigos dele eram todos latinos. Então ele foi para lá, mas continua aqui, vamos se dizer, entendeu? Sim. Então, assim, para começar a responder o que você me perguntou, o princípio é isso, né, cara? Assim, culturalmente, temos essa cultura latina, né, cara? Apesar que o brasileiro não se enxerga como latino e só se enxerga como latino quando tá fora do Brasil. Que aí o europeu te vai tratar como latino, porque pro europeu você é latino, né? Independente se é branco, se é negro, é latino do mesmo jeito. É latino, é brasileiro, é chileno, é tudo uma coisa só. Isso a gente tá falando assim de coisa macro, né, cara? Mas aí quando vai pro micro, que você me perguntou qual que é a diferença, né, nossa, para os outros países e qual é a diferença econômica,
indo para a parte econômica, o Brasil começar pelo tamanho do país, né? A começar pelo tamanho do país, a produção do Brasil é muito grande, cara. Se você vai para... Eu fui para o Chile agora, o transporte público do Chile é o Marco Polo. O ônibus deles é o Marco Polo. É o Caio, que é o produzido no Brasil. Né? Você vai para o Peru, o ônibus de viagem, né, o ônibus interestadual do Peru, é um Marco Polo, é um Caio, ou seja, são empresas brasileiras. Se você vai para Bolívia... A cadeia produtiva brasileira é muito mais extensa do que qualquer outro país aqui na América Latina. Muito mais, cara. Isso a cadeia manufaturada, né? Quando você vai para acho que é industrial também, né? Porque os outros não são tanto também. Porque isso também, mas quando você vai para a agricultura, talvez já tenha uma briga aí, né? Colômbia com o café, né? Já consegue brigar um pouco com o Brasil. A Argentina, né? Também é muito forte na exportação, em matéria-prima. Sim, na soja e tudo mais, mas não se compara com o Brasil, né? Sim, então, economicamente, por que o Brasil está mais desenvolvido também? O Brasil é um país maior do que a maioria dos países da América do Sul, né? Falando de América do Sul e América Latina, ali tirando o México, que é um país grande também, né? Então, economicamente, o Brasil tem essa produção, tem umas indústrias maiores, tem fábricas, né? A gente fabrica carro, cara. Os países da América do Sul importam, eles têm que importar carros chineses, carros... Eles têm mais opções de carros do que nós, em termos de marcas e modelos. Mas eles têm que importar tudo. Ao contrário, a gente produz, né? A gente fabrica, na verdade. A Argentina, né? não produz carro? Mas é muito menor. Não, né? É menor, é muito importado. E muito carro francês. Tem muito carro francês que no Brasil nunca ia ter muito carro francês aqui. Mas tem o quê? Só a Renault que entra? Aqui no Brasil? Que é o Renault, tem até carros franceses, né? Mas é pouco. Eu digo que na Argentina você vai olhar para a pista, você vai olhar para a rua, para a avenida, e você vai ver lá Citroën, Peugeot, vai ver todas as marcas francesas, que é um carro que o brasileiro não aceita muito, né? Teve um tempo atrás que aceitava muito a Citroën, né? Lembra do Picasso fazendo sucesso do caramba? Sim, 10, 15 anos atrás. Sim. Mas só isso também. E lá você vai ver concessionárias, né, que nem a gente tem concessionária de Honda, Chevrolet, etc. Lá você vai ver concessionária da Citroën e Peugeot, que eu nunca vi no Brasil. Pelo menos aqui no meu estado eu nunca vi concessionária só da Peugeot, só da Citroën, só dos carros franceses, né? Pode ter, mas tô falando assim, lá você consegue ver mais visível isso. Sim. Então, assim, eu vejo que o Brasil, economicamente, em termo produtivo, a nossa produção é maior porque o nosso país é maior e nossa população é maior, né? Você pega aí a Argentina, tem 44 milhões de pessoas, o Nordeste tem quase 60, né? Sim. Então, você está falando de um país e nós temos uma região aí que é maior do que um país, né? Então, a produção é maior. E com menos densidade populacional, né? A região, sim. Acho que é a segunda, você perde para a região do norte. Do norte não, acredito que o Nordeste é a maior região populacional. Só se o Sudeste estiver na frente, mas o Norte é pouco. Densidade. Sim. Densidade, o Nordeste acho que só perde para o Amazonas, que é um lugar que nós nem chegamos ainda lá. Sim. Pois é, cara, só um parêntese, né? Do Espírito Santo eu fui do Espírito Santo a Belém, eu olhei no Google Maps, são 3.000 quilômetros, né, para chegar lá no norte. De Belém ao Acre, que é a mesma região, são mais 3.000 quilômetros, cara. Caramba. Ou seja, 3.000 quilômetros, se você olhar isso, você consegue ir de Portugal a Polônia, se eu não estiver enganado. Você consegue viajar quase a Europa. Né? Então, consegue viajar bastante da Europa ali, com 3.000 quilômetros. Então, o Brasil, em termos... Essa é a diferença econômica, uma das diferenças econômicas que eu vejo, né? E não estou falando aqui como estudante de economia, nada disso. Estou falando assim que eu vi, né, cara? É vivência, né? Sentir essa diferença. Porque a gente que a gente estuda economia, a gente se informa, a gente consegue ter essas percepções quando está no país, né? Talvez o turista, quando vai, ele não consegue ter essa percepção, mas... Eu sou meio fissurado nisso, eu fico olhando as marcas para saber o que é importado do Brasil, o que não é, né?
Por exemplo, na Argentina, é uma história até legal, até falando desse termo, dessas questões econômicas. Um amigo meu que trabalhava no porto, na Argentina, lá na área de logística, né, trabalhava na parte de importação, lá no porto de Buenos Aires, ele me levou numa cafeteria. Aí eu provei vários cafés lá nas cafeterias de Buenos Aires e tudo mais, aí ele me levou em uma específica, provei o café, muito bom o café, cara, gostei pra caramba. Ele me perguntou, gostou do café? Gostei. Ele falou, pois é, esse café é do seu estado. É do Brasil. Parece que o café é muito bom, cara. Aí eu tô começando a tomar café agora, né? Café bom. Então aí eu tô conhecendo de alguns de Minas, aqui de São Paulo, tomando diferente. Assim, Espírito Santo, cara, tem bons cafés aqui, que é exportado. O Espírito Santo é um dos maiores exportadores do mundo, né? Aí você tá falando eu tô te falando de um estado de 3 milhões de pessoas só, cara. Então a gente é concorrente da Colômbia, que é 60 milhões de pessoas, é concorrente do Vietnã, ou seja, está falando de um estado de 3 milhões no Brasil, que é concorrente, tem seus concorrentes mundiais, né? Então essa é a diferença produtiva do Brasil, que a economia faz com que a gente tenha essa economia forte, né? Isso é um dos pontos que eu percebi. Agora, um outro ponto também, que aí eu acho que é o mais importante, depois a gente até pode dar uma pesquisada, estudar mais a fundo isso, que é até um assunto legal. Uma coisa que eu percebi é a interiorização do país, cara. Que é o seguinte, em Buenos Aires, a maioria da população, na Argentina, a maioria da população está em Buenos Aires. O país é grande, mas ele não tem uma política de interior, ou seja, ele não tem produção tão grande no interior do país, não tem tanta indústria no interior do país, porque a maior população está ali. Aí é uma opinião minha, né, que eu tive essa percepção é uma opinião minha, né, por isso que eu te falei, a gente pode estudar isso depois. Mas eu vejo que os políticos, eu posso dar esse exemplo, replicar ele para Chile e Peru, mas vamos falar da Argentina. A maior população está ali em Buenos Aires. O político, ele vai fazer a campanha dele em Buenos Aires. Ele não vai pensar em desenvolver o interior do país, o Ushuaia, que é conhecido como o fim do mundo. Ele não vai investir tanto em Mendonça, não vai investir em Córdoba, porque a maior população dele está em Buenos Aires. O celeiro político eleitoral dele está em Buenos Aires. Então fica muito concentrado esse desenvolvimento na capital, porque a política é o quê? Você vai fazer a estrada ali, você vai consertar a avenida, você vai fazer um monumento histórico ali na cidade, aquela população que está ali vai ver e vai falar, nossa, é um bom prefeito, é um bom presidente, porque todo mundo que está ali está vendo. Né? Geralmente um caso, acho que o próprio Macri foi isso. Geralmente, se você faz uma boa campanha, acho que na cidade, Buenos Aires é uma cidade, né? Não é o estado. Buenos Aires é o estado também, mas tem Buenos Aires a capital, né? Isso, São Paulo, né? Quando você isso, São Paulo. Uma boa campanha, um bom mandato, na verdade, na cidade de Buenos Aires, a chance de você se tornar presidente é enorme, justamente porque é o que manda, vamos dizer. Exatamente. Mas A gente gostou bastante do Brasil, né? Porque aqui, qualquer região que a gente vai, influencia bastante na política. Para eleger um presidente, por exemplo. Qualquer região aqui pode interferir bastante naquilo. Isso que você falou ficou mais claro agora, né? O Nordeste do país foi crucial para as eleições, né? Não estou falando nem de termos ideológicos, se está certo ou errado, né? Assim, eu estou falando de termos de regiões de votar, né? De relevância, né? Então, de relevância. Então, o que eu percebi muito nos outros países da América do Sul, pelo menos os que eu fui até agora, é justamente isso. Você me perguntou por que o Brasil tem essa força econômica que os outros países não têm. Aí eu falei o quê? A produtividade. Por que a produtividade? Porque o país é grande, mas não importa só o país ser grande, tem que ter esse programa de interiorizar o país, né? E que é o que o Brasil fez, né? Brasília foi para o meio do sertão, né? Do deserto, né? Por exemplo, aqui você pode até explicar como é. Aqui nós temos 27 estados, contando o Distrito Federal. E, por exemplo, você tem muita guerra fiscal. Um estado aumenta o ICMS, outro diminui, que é justamente que vai levando, tirando e trazendo empresa. Lá na Argentina, eu vou pegar a Argentina porque é o maior país depois do Brasil na América do Sul, na América Latina, se eu não me engano,
Não, América do Sul tem... Na América Latina tem o México. Então, eu acho que mas ainda acho que a Argentina é maior que o México. Em termos... Sim, continua. Tem essa questão de estados dentro da Argentina, por exemplo, aí eles brigam nessa questão fiscal? Ou... Assim, isso... Eu vou te falar uma coisa, cara. Você pode até ver as entrevistas dos caras que são mais renomados, que a gente, os caras que são técnicos. A coisa mais engraçada para um brasileiro que é dessa área nossa é tentar explicar essa parte fiscal para outro país. Sim, com certeza. Assim, é muito complicado, porque os caras pensam assim, pô, mas aí vocês agem como países diferentes, né? Porque vocês estão competindo de maneira... E é exatamente isso. Cada estado compete. O Espírito Santo, o estado que... Eu sou aqui do Espírito Santo, é um estado que tem incentivos fiscais. Tem muitos incentivos fiscais. Muitas, inclusive a empresa que eu trabalhava é de São Paulo. Né? A matriz... Principalmente, né? Oi? Para importação, principalmente. Para importação, principalmente. Para importar é Santa Catarina e Espírito Santo, né? Que tem os incentivos fiscais. Exatamente, exato. Tanto que, se eu não me engano, é mais caro mandar mercadoria para o norte do que se fazer uma importação da Argentina. Pegando aqui de São Paulo. De São Paulo, sim, exato. E fiscalmente, não sei se ainda, mas o Espírito Santo, geograficamente, né? Como região, faz parte do Sudeste, mas fiscalmente faz parte do Nordeste. Não sei se vocês sabiam disso. Mas qual que é a diferença? A questão de imposto, a alíquota de imposto é menor, né, no Nordeste do que no Sudeste. Só que o Espírito Santo... O incentivo fiscal. Só que o Espírito Santo, fiscalmente, tá fazendo parte do Nordeste. Não sei como é que tá isso. Isso foi uma coisa que eu estudei há muito tempo atrás. Mas, enfim. Primeiro que, assim, respondendo o que você me perguntou, primeiro que os outros países não são divididos como o Brasil, né? Que aí já muda totalmente. Tipo assim, não existe estados, né? Existe províncias, existe... não tem aqui no Brasil, né? Existe distritos, não existe estado. No máximo Venezuela. Venezuela, sim, se considera estados igual ao Brasil, mas Colômbia, que está do lado, já não é estado, são departamentos, né? Que aí entra já a questão de república federativa, né? Se a república é federativa ou não. Então, aí também vem essa questão fiscal. Então, na Argentina, não tem esses incentivos fiscais, ou essa guerra fiscal, como no Brasil tem. Principalmente por isso que eu te falei, porque eles não viram a necessidade ainda de ter essa guerra fiscal, porque eles não investem no interior do país, né? Não é como no Brasil, que a gente tem que ter incentivo fiscal para o Mato Grosso do Sul, né? Para o Paraná, porque lá tem o nosso tipo de produção, a agricultura, o agronegócio e tudo mais. Eles não têm isso, como a gente tem. Então, aí são vários pontos, né? Primeiro que a gente é uma república federativa, né? É diferente da Argentina, diferente de outros países. Se eu não me engano, o Peru é departamentos. Não, o Peru é província, a Argentina é província também. Colômbia é departamento. O Chile é comuna, que eles dizem. Então, isso muda, né? Essa questão fiscal vai mudar nisso, e como eles não têm esse desenvolvimento de interior, não vai ter essa questão de briga fiscal como no Brasil, né? Como tudo é muito centralizado, né? Isso. Esse exemplo que eu dei de Buenos Aires, da Argentina, você pode replicar para o Chile e para o Peru também, para a Bolívia também. Com a diferença da Bolívia, mas eu posso chegar na Bolívia para explicar um pouco. Mas no Peru, por exemplo, tem Lima, que é a capital, né? A capital do país. E tem as outras províncias. Só que também o desenvolvimento está muito em Lima, porque a população está ali em Lima. Então, os políticos, infelizmente, ele é o que você falou, né? Ele vai... se ele investir em Lima, ele vai ganhar as eleições, né? Se outra região, é capaz de ficar arriscado, né? Perder. Fica arriscado perder, acaba polarizando, né? Pulverizando, na verdade. Pulverizando e acaba não ganhando, né? No Peru aconteceu isso, as eleições, agora o Pedro Castillo, que é o presidente atual, na verdade, não era para ele ter ganhado, era para outros ter conseguido ali, só que pulverizou, tiveram o erro de pulverizar.
Falta estratégia política. Falta de estratégia política. Né? No Chile, o desenvolvimento está ali em Santiago também, né? Um pouco de Concepción, que é uma cidade que está 8 horas ali. Mas o desenvolvimento está todo em Santiago também, né? Isso a gente pode, tendo contexto histórico, a gente pode colocar como parâmetro muito a parte de colonização, né? Porque quando colonizava, precisava de uma cidade, estado, para poder estar reportando para a colônia, para o colonizador, né? Sim. Então, eu não podia pulverizar aquele controle, porque senão podia ter rebeliões, ter independência, tudo mais, que centralizava tudo numa cidade só, desenvolver tudo numa cidade só, e para poder facilitar o controle. Por isso que todos os países aqui no Brasil, todos os países da América Latina, tem mais ou menos essa configuração, né? Sim, exatamente. Aí entra justamente essa questão do contexto histórico do país, né? Mas aí também entra a questão de políticas públicas, né? Assim, eu posso falar uma coisa que vocês podem até não concordar, mas você vai ver como o político do brasileiro é bom quando você vai para outros países da América Latina, cara. Você percebe que os políticos aqui são um pouco melhores, né? Temos milhares de erros aqui, mas esse termo de desenvolver o país, desenvolver a região que está, é muito forte. Os políticos do Nordeste brigam por eles, os políticos do Norte, os políticos do Sul, aqui do Sudeste, não fica aquela coisa centralizada. E também a classe média do local também briga muito por isso, né? A classe de empresários, de comerciantes, né? Você pega o pessoal do agronegócio ali no centro-oeste do país, brigam muito, né? Tem a bancada que vai até Brasília brigar, né? Você tem a bancada no Nordeste também que vai brigar em Brasília, a bancada no Norte do país também vai brigar em Brasília. Então, o país, ele conseguiu interiorizar o país e desenvolver bastante essa força, né? Então, isso acaba gerando produtividade, né, cara? Isso é economia básica, né? Então, essa você melhora a relação comercial, você equaliza uma relação comercial de um estado para o outro, com políticas públicas, com políticas fiscais, tu acaba beneficiando a livre negociação daquelas regiões, né? Sim. Fomentando ainda mais a riqueza. É que, na verdade, aqui no Brasil, acho que nós podemos até ver muito as vantagens comparativas do Adam Smith, ou do Adam Smith não, do Ricardo, né? Por exemplo, só para o pessoal entender, a vantagem comparativa é você produzir aquilo que é bom. Por exemplo, se você for pegar o Centro-Oeste, como você disse, o foco é o agronegócio, produção muito gado. O interior de São Paulo, por exemplo, é muita cana-de-açúcar, então aí entra etanol, entra a própria açúcar, a própria cana. No sul você tem muito vinhedo. Então, acaba que tem essa equalização no Brasil, porque cada estado ele produz uma coisa, ele distribui internamente e manda uma parte por exemplo, para fora. Sim. Que eu fiquei sabendo até essa semana, quando conversando com o meu ex-gestor, é que o Brasil, ainda assim, o preço da carne disparou, todo mundo pegou e falou, não, é porque a China está comprando muito. Mas ainda assim, 70% do mercado de proteína animal e abatida no Brasil, de gado abatido no Brasil, fica no Brasil. O Brasil só exporta 30% de proteína animal. O que, assim, quando nós vemos, tudo é culpa da China, vê que não é ela que leva tudo. É claro que quando ela compra mais caro, ela eleva o preço de todos os outros itens, mas ainda assim a maior parte de consumo de proteína animal fica no Brasil. Sim. Então é justamente isso, né? O Brasil, ele consegue ter essa produção ampla no país, né? E como eu falei, teve o desenvolvimento do centro-oeste do país, teve a capital que foi movida para lá, né? Foi colocada ali no meio do país justamente para desenvolver a região. Está em região do Nordeste, que é grande, a região Norte, que é grande, poderia ser muito mais explorada também, que é uma coisa que eu posso comentar também, que a gente acaba viajando e você acaba vendo o Brasil de fora, você fala, cara, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, né? Então, a diferença principal, assim, cara, essas duas que eu citei aí, mas eu acredito que uma das principais diferenças que falta para os países da América Latina ter esse poder também econômico que o Brasil, essa produtividade que o Brasil tem, é esse desenvolvimento de interior, cara.
Né, se descentralizar, porque o Brasil teve incentivos do Nordeste, teve incentivo para você ir para o Norte, né? Na época do ciclo da borracha ali, teve incentivo de quem estava no ciclo da borracha quando acabou de ir para Brasília construir o centro-oeste do país. Então teve toda essa migração dentro do país que em alguns momentos foram incentivados ali pelo governo, outros por outros fatores, mas enfim, teve essa interiorização do país, né, coisa que pelo menos o que eu li, né, não aconteceu nos outros países, e também eu não vi isso acontecer, né, apesar de que ter terreno fértil também. Peru tem muito lugar para desenvolver turismo, principalmente, o Chile, a Argentina, que são lugares incríveis, caras, incríveis, tem diferentes regiões, igual o Brasil tem, mas precisa muito mais, né? Justamente para tirar essa dependência da capital, né, cara? Que aí você acaba criando outro problema, que é o celeiro eleitoral, né, cara? Sim. E, por exemplo, como é a facilidade ou dificuldade de construir empresas nesses outros países? É fácil? É muito difícil? O governo também tem uma alta taxa de tributação? Como é? Então, é muito... A gente acha também que... Mais uma coisa que eu falo, a gente acha que no Brasil é difícil. Nos países que eu fui, é bem mais complicado. O governo ele é bem mais rígido, né? Tem poucos incentivos como o Brasil tem para abrir empresas. Tem outros tipos de políticas para isso. E um outro problema também é que tem muita informalidade, né? Tem muita informalidade. Porque lá não possui CLT. Eles chegam até algum tipo de lei trabalhista? Não tem. Nenhum? Não, como o Brasil, não. Caramba! E como o Brasil é 13º, seguro-desemprego, todas essas coisas que a gente tem, essas comodidades que o Brasil tem, assim, de CLT, não tem, cara. Tem algumas coisinhas ali, mas eu acredito que está dentro do âmbito de Ministério do Trabalho, né? Ou seja, deve estar dentro de um âmbito constitucional, sabe? Sim. Mas em termos de leis, assim, trabalhista mesmo, leis não, benefícios e direitos não tem, como o Brasil não. Tem algo ali dentro da Constituição, né? Obviamente você não pode pagar menos que isso pro cara, e até uma questão constitucional do ser humano mesmo, né? Senão acaba virando... Mínimo para manter a dignidade do cidadão. Exatamente. Como o Brasil, não. E também a questão de empreender, de como é a questão de negócios, é muita informalidade. E a galera lá é muito criativa. Se acha que o brasileiro é criativo, a galera lá é muito mais criativa. Tem muito então, mais... A questão de gambiarra é questão latina mesmo, não é? É latino isso aí, cara. E eu vou te dar um exemplo do Peru, cara. O Peru é um dos países mais empreendedores que eu vi até agora. Caramba! Os caras vendem de tudo, velho. Vende de tudo que você pensar, os caras vendem, os caras estão fazendo dinheiro, mas é tudo dentro da informalidade, né? Um problema que eles teve grande foi com a pandemia, né? Por não ter essa base sólida, né? Vamos dizer assim, essa base formal, não sei, de você conseguir algum recurso do governo, algum seguro que tá lá, né? Porque, querendo ou não, por mais que o governo ali dificulta um pouco, mas ali você está pagando uma coisa para o governo que você pode dar uma cobrada ao governo depois, né? E aí, vai me ajudar ou não vai, né? Igual a gente fez com o governo Bolsonaro agora, vai liberar tal coisa ou não vai, né? Então, eles não tinham isso no Peru, né? Então, eles tiveram muita dificuldade, porque o mercado inteiro é informal, né? Mas, por exemplo, existe a vontade, assim, pelo que o povo fala, do político deixar o país mais sólido, ou é vantagem? Porque assim, nós sabemos que para alguns políticos é vantajoso você deixar o país ali embaixo, porque ele sempre vem como salvador. Lá existe muito disso, ou, por exemplo, existem aquela vertente que não, vamos melhorar isso aqui para trazer as pessoas para a formalidade, arrecadar mais imposto, reinvestir na sociedade. Existe isso ou não? Dessa maneira, se eu entendi sua pergunta, se é dessa maneira assistencialista que é no Brasil, não tem isso, né? O que tem muito no sentido lá é muito falar sobre
a agricultura do país, né? Por exemplo, o Peru se move muito pela agricultura. Então, se você pega essas forças mais sindicais, vamos dizer assim, as forças sindicais, os movimentos sociais, os movimentos de lutas sociais, está muito no campo. Então, o governo da capital, ele cita muito isso, né? Ele cita muito a questão da agricultura, de ministérios da agricultura, secretaria de agricultura e tudo mais. Em termos de business, de negócios, assim, na capital, eu não vi propaganda do governo para isso, né? Tanto que, como eu te falei, eu vejo muito, o mercado é muito informal lá, né? Você vê muitas marcas, você vê muitas franquias estrangeiras, mas você não vê franquias do país, diferente do Brasil, né? Do Brasil, você, Igor, abre ali o Igor, a hamburgueria do Igor, rapidamente você já pensa em transformar aquilo ali em uma franquia, né? De ter esse desenvolvimento, esse crescimento da empresa, abrir franquias e tudo mais. Isso você não vai ver, né? Lá tem comércios locais mesmo, né? Tem bastante. É muito local. Como talvez seja uma perspectiva de logístico, não sei se tem mais dificuldade logística lá nesses países ou não, que é o nosso, acaba dificultando você ter controlar uma franquia, né? Sim, sim. Então, tem muito. O mercado é muito informal, assim, o mercado de negócios lá. Mas aí a galera se vira, a gente sabe, né? A gente é brasileiro, a gente entende eles. A galera se vira e vai pra luta, cara. E, por exemplo, como é o custo de vida, né, nesses países, comparado ao Brasil? Cara, o Chile é um pouco mais caro, porque o Chile muita coisa é importada. Sim. Então o Chile sai muito mais caro, assim, acho que Ele é totalmente isolado, né? Por conta das cordilheiras ali, que rodeia ele inteiro, só consegue entrar de avião, basicamente. E o Chile também, ele não quis fazer parte do Mercosul, né? Ele preferiu ter um acordo bilateral com os Estados Unidos. Querendo ou não, Brasil, Argentina, acho que Venezuela e Uruguai fazem parte do Mercosul. Isso é Paraguai, Venezuela, Uruguai e Brasil. E um pouco da Bolívia e Argentina. O restante ali da América do Sul são acordos bilaterais. Fazem parte do Mercosul de maneira bilateral. Mas o Chile, ele importa muito de fora. Agora, por exemplo, carros tem muitos acordos com a China. Então, aí acaba sendo um país um pouco mais caro, o custo de vida mais caro que o Brasil, né? A inflação lá também está alta, né? Por vários fatores políticos. O poder aquisitivo desses países comparado com o Brasil seria a mesma proporção assim ou seria inferior? O Chile é maior do que o Brasil. Tem mais poder aquisitivo. Então, por exemplo, vamos falar assim de iPhone. Ele conseguiria muito mais facilmente comprar um iPhone do que um brasileiro médio. Sim, com certeza. No Chile, sim. Na Argentina não. Por exemplo, carro na Argentina é quase impossível você comprar, porque existe uma coisa na Argentina e muitos países da América do Sul, acredito que o Peru também tem isso, é que até um determinado valor é em dólar. Então você imagina, né? A nossa moeda da América do Sul, as moedas da América já são fracas. Então, sei lá, você vai comprar um carro, ele já vai tá tabelado no banco ali, o financiamento em dólar. Não, só o financiamento, aluguel também em dólar. Tudo, então... Quase tudo em dólar já. Então, isso aí já dificulta, que é uma coisa que o Brasil não tem, né? Por mais que é muito difícil comprar um carro no Brasil, né? O brasileiro conseguir um carro, apesar que a gente fabrica carro, não sei como é que é tão difícil a gente comprar carro, né? Mas... Enfim, é mais fácil no Brasil você comprar um carro do que um argentino. É mais fácil você comprar um apartamento no Brasil com todos a comodidade, benefícios que tem de plano, de políticas públicas de governo, do que na Argentina, que também que é tabelado em dólar. No Peru é a mesma coisa, está tabelado em dólar. Então aí vamos por parte. O Chile, eu acredito que está ali um pouco acima do Brasil, em termos de poder aquisitivo, mas o termo de produtividade não é tanto, né? Porque o Chile importa muita coisa. Sim, e o Chile é extremamente dependente do cobre. Muito. Então, quando o mundo está em boom, os outros países tendem a comprar mais cobre.
Agora, como é a recessão, que é o provável que nós vamos entrar, compram menos e É quase a relação perfeita a economia do Chile com o preço do cobre. É quase exatamente. uma coisa Então, o Chile provavelmente, se está difícil agora, eu acredito, é óbvio, na minha projeção, que vai ficar ainda mais para eles nos próximos anos. Mas, claro, isso aí já é opinião minha, né? Sim, sim. Cara, assim, tudo que eu tô falando aqui, como eu falei, não é nada técnico, não quero falar que é técnico, eu tô falando de vivência, né? Sim, com certeza. Isso é simples, é você chegar no país e viver ali e você consegue ver a diferença em relação à sua perspectiva. Talvez se você tem mais dinheiro, você vai chegar lá e não vai enxergar isso. A mesma coisa de um cara com muito dinheiro vir no Brasil, ele não vai enxergar essa dificuldade que a gente vê, porque é dinheiro, né? Você tem dinheiro, velho. Você vai viver bem em qualquer lugar. Você vai pro Catar, pra Copa do Mundo e vai comprar um copo de cerveja a $75. Então, né? Faltou cerveja? Não, faltou não. Então, $75 não, é 25, é reais, né? Então, assim... R$75, eu não sei a comparação. Acredito que deve estar $13, $13, algo assim. $15. Mas enfim, cara, então eu tô falando de uma perspectiva de experiência, não técnica, né? Mas aí você vai pro Peru já, em termos de... Você vai querer adquirir um apartamento, um carro, já sai um pouco mais caro, né? Porque aí tem esse tema do dólar, que o Brasil não tem isso, né? Mas aí quando você vai para outros tipos de coisas, por exemplo, você vai num mercado no Peru, comprar fruta, verdura, é muito mais barato que no Brasil, né? Porque eles produzem bastante, né? O Peru tem uma agricultura gigantesca, cara, gigantesca. A agricultura do Peru é muito... Tu falou que ela destoa, né, do resto dos outros países da América do Sul, assim, comparando apenas com o Brasil, né, referente à produção de frutas, legumes. Sim, é bem maior assim que os outros países, né? Aí também depende muito da fruta, da verdura. Não, e aí tal, tem mas suas muito, especificidades, né? né? Só que, por exemplo, a Argentina é muito centralizada em um ou outro commodity. O Chile Sim, é mais a extração de cobre. A sim. Colômbia talvez seja algum outro tipo Café, né? seria café, né, que a gente tinha comentado antes. Sim, até que a Colômbia tem um país mais diversificado, né? Porque a Colômbia é um país grande também, né? Só fica depois do Brasil em termos de biodiversidade, né? Porque a Colômbia tem 2 oceanos, tem o Oceano Pacífico, tem o Oceano Atlântico. A Colômbia tem a selva amazônica, tem a região dos Andes, né? Caramba, é verdade. E tem o centro do país ali também. Então, assim, em termos de produtividade, de diversificação econômica também, a Colômbia é grande, mas ela tem outros problemas, né? Aí, outros problemas políticos, outras questões, né? Mas, enfim, a diferença dos países em termos econômicos, acredito que você pode botar o Brasil ali um pouco abaixo do Chile, mas acima da Argentina, né? Você pode... No Peru, apesar que a nossa moeda está menos desvalorizada do que o soles, né, que é o sol, que é a moeda peruana, mas apesar que está menos desvalorizada, mas tem muita coisa que você sabe que se fosse no Brasil, estaria de boa. Assim, bom, isso aqui está barato, né? Apesar que com o câmbio ali você começa um pouco perdendo, mas seria a mesma coisa que no Brasil, sabe? Eu posso pegar um exemplo aqui, lembrar de um exemplo para deixar mais claro isso que eu estou falando. Aí quando você vai para a Bolívia, a gente já ganha um pouco em termos de poder de compra, né? Monetário, isso, de poder monetário. Mas o custo de vida na Bolívia é muito mais barato que no Brasil, né? Mas aí também eles encontram as dificuldades em outras coisas, igual a gente encontra também. Enfim, como eu falei desde o início, cara, é bem complexo, não é fácil, mas é muito bom de entender isso. Entender que a gente vê que tem muitos caminhos, tem muita solução para a América Latina, que eu acho que seria o ponto ideal, que é onde que a gente deveria chegar. Por que eu estou falando isso? Que nem eu falei desde o início, o Brasil está de costas para a América Latina, para a América do Sul, né? A gente tem aí 10 fronteiras, a gente não tem um Ministério de Fronteiras. A gente é um dos países que mais exporta no mundo, talvez é o que mais exporta, a gente não tem um Ministério do Comércio Exterior. Ou seja,
a gente tem muita dificuldade e tem muita solução para fazer no país, né, cara? Quando você está de fora, você consegue ver isso. Por que eu falo que a gente não tem um Ministério de Fronteiras e poderia ter? Primeiro, o fato da gente ter um monte de fronteiras. Mas tem fronteira terrestre no planeta, né? Sim, exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Imagina se os Estados Unidos fosse aqui, com todas essas fronteiras. Imagina se o Brasil fosse nos Estados Unidos e tivesse fronteira ali com o Canadá, que também é muito dependente de importação. Do México, tudo bem ali que o México é um país grande, mas ali a fronteira dos Estados Unidos com o México é a parte do deserto ali, né? Ou seja, não é tão produtiva como deveria ser a do Brasil. Mas imagina que se o Brasil fosse ali, fronteira com o Canadá, fronteira com o México, cercado com um monte de ilhas pequenas, e os Estados Unidos fosse aqui. Os Estados Unidos seria muito maior do que ele é hoje lá, e a gente falaria, o brasileiro daria desculpa. Estados Unidos é desenvolvido porque eles têm um monte de fronteira. Mas não é a gente que tem esse monte de fronteira? Não sei, eu estava vendo uma aula esses dias do professor Rock. Ele estava comentando justamente o porquê os Estados Unidos é tão rico. Ele fala que a extensão territorial, o primeiro ponto é a extensão territorial dos Estados Unidos. Depois ele tem o acesso de 2 oceanos, e com um acesso muito grande para os 2 oceanos. Depois que a região central, ele é corrido basicamente por um rio único. Vai de quase ponta a ponta. Então, os Estados Unidos ele conseguiria ter um acesso fácil de leste a oeste muito tranquilo, referente a isso. E depois ainda fala um outro ponto, que é justamente, tem uma região lá nos Estados Unidos, que é basicamente só uma planície, é tudo plano. E isso facilita muito na parte do agronegócio, agropecuário. Então, ele fala que por isso que os Estados Unidos se desenvolveu tanto, né? Sim, então, mas isso agora que já está feito, né? Mas se você pega a história, tudo isso que você falou, teve muita dificuldade para se criar isso. Tinha que navegar dentro dos rios ali, que eram muitos pântanos. Tinha que justamente para desenvolver isso, né? Teve que construir todas as linhas férreas, né? As linhas férreas para cruzar um lado do país ao outro, ou seja, por mais que eles tenham ali 2 fronteiras, eles se desenvolveram, porque eles tinham território e foram atrás e se desenvolveram. Tem oceano. Mas o que aqui não seria possível, né? Porque a gente tem muito relevo. Então, mas o que eu te digo é o seguinte: se o Brasil fosse onde é os Estados Unidos e os Estados Unidos fosse aqui com esse monte de fronteira, a nossa desculpa seria que a gente só teria 2 fronteiras. Por isso que o país não ia ser desenvolvido. Sim, porque ele está dizendo que é mais razão de política econômica, política estrutural, do que qualquer outra coisa, entendeu? Ele conheceu o Brasil traz a política estrutural americana para cá, nós seríamos os Estados Unidos, entendeu? Porque, vou te dar um exemplo da Bolívia, por exemplo. Até falei que ia chegar na Bolívia, né? A Bolívia tem, diferente de todos os países que eu falei, que tem essa política centralizada na capital, a Bolívia tem 2 capitais, né? Não sei se vocês sabem, que é Sucre e La Paz. Qual que você acha que é a capital da Bolívia para vocês? A gente, como brasileiro, falaria La Paz. La Paz não é a capital da Bolívia, a capital é Sucre, né? Só que aí, por um problema, tudo mais, foi transferida para La Paz. É a capital simbólica, vamos dizer assim, né? Mas a capital administrativa é Sucre, né? A capital que eles consideram constitucionalmente é Sucre. Mas todo o governo, de fato, está em La Paz. Mas a capital é Sucre. Enfim, diferente desses países que eu citei que tem a centralizado, né, na capital, a cidade mais desenvolvida da Bolívia, que é onde está todo o motor econômico da Bolívia, é Santa Cruz. Santa Cruz, e do lado ali está Beni. A gente tem 4 estados que fazem fronteira ali com a principal cidade, o principal estado da Bolívia, que é o estado que leva tudo para o restante do país. E a gente tem fronteira ali Rondônia e Acre, se eu não me engano. Rondônia e Acre com Beni.
Beni é como se fosse o Mato Grosso para eles, o Mato Grosso do Sul, o centro-oeste ali, que é onde está o agronegócio. Ou seja, a gente tem 4 estados ali do Brasil, que são estados fortes, que têm fronteira com as 2 principais economias da Bolívia, e a gente não tem um plano. A gente não tem um plano econômico ali. Imagina... Uma parceria, né? Uma parceria, não tem um plano econômico de desenvolvimento. Ou seja, pensando assim, vamos pensar, né, o complexo de vira-lata aqui. Se fosse os Estados Unidos ali, você acha que não já teria esses acordos econômicos, já não teria linha férrea cruzando ali? Sim. A principal cidade da Bolívia, a principal cidade de agricultura da Bolívia ali, saindo do Brasil, né? Porque assim, para chegar até o Pacífico, né? Porque a gente precisa descer ali do Centro-Oeste para chegar no Atlântico. Talvez a gente tendo esse projeto econômico ali com a Bolívia, esse desenvolvimento de fronteira, a gente cruza a mercadoria pela Bolívia e sai no Pacífico, já ganha produtividade. Sim. Mas não tem isso, porque o Brasil está descosta para a América do Sul. O Brasil não vê isso, não enxerga. Que, na verdade, você me corrija aí se eu estiver errado. O que eu enxergo é que o Brasil, ele olha, por exemplo, ele olha para a Europa e para os Estados Unidos, mas ele quer ser amigo desses países, mas ele não quer fazer o que esses países fizeram. Porque, por exemplo, você pega a Europa. A Europa criou a União Europeia, criou a zona do euro, e somente a Grã-Bretanha quis manter a Libra. Os outros países se abdicaram e começaram a trabalhar em Libra. Mas você vai apoiar o real lá. Mas o que eu estou dizendo é, por exemplo, nós queremos ser os bombadões, nós queremos andar com fisiculturistas, mas nós não queremos fazer os exercícios, que é justamente o que o Brasil não faz. Mas a Europa não é rica porque ela teve não olha aqui ao redor, entendeu? Acho que essa ideia que o Dalvan está tentando passar. Como assim? Você fala que a Europa e os Estados Unidos são muito ricos por conta das condições comerciais que eles têm com os outros países que fazem fronteira. Exatamente. E nós queremos ser amigo deles, mas nós não queremos fazer o que eles fazem. Entendeu? Porque, por exemplo, aqui é um absurdo você pegar o Rio de Janeiro... Na verdade, eu acho que é uma coisa muito mais cultural e contexto histórico do que qualquer outra coisa. Não, a gente está acostumado, o Brasil, principalmente, está acostumado a responder um país de fora, não fazer ter relações comerciais com os países aqui próximos. Não, a gente estava, por exemplo, tempo atrás, mandando informações e dinheiro. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que nem o Dalvan e você citou. Os Estados Unidos ele tem uma linha férrea que cruza os Estados Unidos de ponta a ponta. Sim. Aqui no Brasil nós não temos uma linha férrea que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, por uma questão a gente tem, só ambiental. Entendeu? Porque assim, não se pode fazer um trem-bala por uma questão ambiental, que a lei não deixa. Mas os Estados Unidos, teoricamente, eles poderiam fazer uma porrada de coisa a Europa toda. Por questão ambiental, entendeu? E o que eu estou falando é justamente isso. Nós não fazemos o básico, que é o mínimo. Aqui, por exemplo, os caminhoneiros, eles fecham a rodovia como aconteceu, já ficou vacina parada, já ficou alimento, faltando mercadoria em mercados. Então, assim, porque o Brasil ele é dependente de uma única via. Os Estados Unidos, a Europa não. É trem, é navio, é por rio, é por ar. O Brasil não, é somente da via terrestre e só de estrada. Não é nem a de ferrovia. E isso que eu estou falando é justamente, você citou o que a União Europeia, o que os países da União Europeia fazem, o que a Europa fez, né? É justamente isso que eu estou falando. A União Europeia, ela começou com a SECA, né, que é a comunidade do carvão, ou seja, não tinha a União Europeia formada, mas eles tinham países produtores de carvão, certo? Então eles se uniram força, eles fizeram isso que a gente está propondo aqui, de vamos unir força economicamente aqui, né, temos a agricultura parecida, vou dar um exemplo, Brasil e Colômbia. Brasil e Colômbia são os 2 maiores exportadores de café do mundo. Brasil e Colômbia, eu posso estar errado, a gente pode ver depois, mas acho que Brasil e Colômbia nunca sentou para falar sobre negócios de café para o mundo.
Como aumentar a produtividade do café. Como aumentar a Como exportar mais. produtividade. Como exportar mais. Tecnologia. Ter Ou uma seja, logística melhor para o escoamento desse café. A União Europeia, há muitos anos, os países da União Europeia já se falavam nessa união, já em 1800, 1700, eles já falavam de união. Tanto que as guerras aconteciam porque queriam essa união, mas é um ou outro que queria mandar. E aí é onde eles começaram a guerrear. Pode ver que a principal rivalidade ali era Inglaterra, França, Alemanha. Entendeu? Para ver quem manda, né? Não é. Exatamente. Mas eles já tinham esse pensamento de unidade, né? É tanto que criaram essa comunidade europeia do carvão e uniram força, né? Porque isso a gente que trabalha em empresa privada sabe, né? Só por exemplo, se você une força para negociar com o fornecedor, né? Você ganha mais, poder de barganha. Exatamente. Mas, por exemplo, o Brasil, que faz fronteira com a Colômbia, nunca deve ter sentado com a Colômbia para falar sobre essa unidade em termos de envio de café para o mundo. Por quê? Colômbia está virada para os Estados Unidos e Brasil está virado para os Estados Unidos e está descosta um para o outro. Exatamente. Sabe? Ou seja, a gente tem aí 4 estados, né, que fazem fronteira com Bolívia, tem mais 2 que fazem com o Peru, tem até com a Guiana Inglesa, com a Guiana, né? A Guiana, porque tem a Guiana Francesa, que são dos franceses, mas tem a Guiana que... Guiana Inglesa não, que já... Guiana Inglesa que já são independentes, né? Até um insulto, né, falar isso. Suriname, mas enfim, a gente tem fronteira com todos esses países, era pro Brasil tá ditando a regra do jogo econômico aqui de vamos para cima, vamos lá que a gente pode. A Bolívia tem não sei quantas espécies de batatas, cara. Tem várias opções de batatas que poderia exportar para o mundo inteiro. O Brasil também tem um poder econômico muito forte e não fazem. E também eu acho também que o que coloca, por exemplo, trazendo uma diferença da América Latina para a União Europeia, é que os países europeus eles são muito mais estáveis do que os da América Latina. Sim, aí entra esse ponto também. A América Latina é um país, por exemplo, que, só citando exemplos políticos aqui, quando o Lula ganhou, a política externa era uma, e quando o Bolsonaro ganhou, passou a ser totalmente outra. Por exemplo, e o Lula e o Bolsonaro são antagonistas. Agora, quando você pega vou citar o exemplo dos Estados Unidos, eles possuem uma política de Estado. Quando o Trump ganhou a eleição, ele voltou a brigar com a China, ele começou batendo na China, e quando o Biden ganhou, ele continua brigando com a China. A diferença é que agora ele arrumou o Trump fez as pazes com a Rússia, só que ele também passou a brigar com a China. O Biden não, o Biden ele briga com a China e está brigando com a Rússia. Isso é uma política de Estado. Sim, bem ou mal, eles mantiveram uma linha de raciocínio. Por exemplo, guerra, política pública, guerra. Não, política de Estado. Eles mantiveram, por exemplo, não mudou totalmente. Não, eu sei, entendi. Entendeu? E não é o que acontece no Brasil. Né? Só que eu acho que isso no Brasil é muito mais uma questão de cultura, que os países não possuem uma cultura, e eles estão tentando se descobrir ainda. Entendeu? Sim. Estão tentando descobrir o que o que vai ser, o que fazer. É o que eu falei, né? A gente está aqui a gente está aqui discutindo os problemas, mas muitas vezes a gente pensa, mas alguém tem que fazer alguma coisa, né? Aquele velho ditado aí, né? A gente está aqui falando dos problemas, alguém tem que fazer. Nós mesmos não fazemos, né? Mas a solução que eu penso é justamente essa. Eu acredito que a gente deveria olhar mais para as fronteiras, ter um Ministério de Fronteira, uma Secretaria de Fronteira, que eu não vejo isso como nenhum absurdo, cara. Eu não vejo isso como um absurdo, de ter uma secretaria voltada para fronteiras. Porque você está falando de uma fronteira do Brasil que é gigantesca. Porque a gente é um país que exporta bastante, a gente não tem um Ministério de Comércio Exterior. Pô, só não dá essa ideia aqui nesse podcast, porque senão o Lula já vai arrumar mais um ministério, pô. Eu até... Pra dar pra alguém aí, ó. Eu nunca tinha parado pra pensar na possibilidade, né, de ter um ministério de ir pra fronteira, mas quando ele tá falando isso daí, faz muito sentido pra mim. Sim. Foi só uma piada, mas pra mim... Não, sim, eu entendi. Sim, eu entendi. E daqui a pouco é Ministério
Ministério Por do exemplo, Futebol, Ministério de não sei o Você tira esse Ministério de Povos Originários e você cria um Ministério de Fronteira, vamos citar um exemplo. Você pega os índios que Você tá querendo dominam a brigar à toa, fronteira, Igor. domina a fronteira ali do norte, conhecem melhor que ninguém, chama os índios, traz para a secretaria, o que vocês fazem de bom, como que vocês fazem, como que negocia, com mais já era. Vocês mas o que você está falando, faz sentido, né? Assim, por quê? Se você tem o Ministério de Fronteiras que cuida das fronteiras, obviamente isso, dentro do Ministério da Fronteira, você vai ter a secretaria que vai cuidar ali dos povos originários. Porque, querendo ou não, os povos originários estão ali na fronteira. Né? Muitos estão ali na Amazonas, ali, que é fronteira com Colômbia, Peru, com Venezuela, Guiana. Ou seja, não é nenhum absurdo que você está falando. Né? Ou seja, você pode ter uma secretaria, você pode ter um departamento dentro do Ministério de Fronteira ali dentro, que até porque quando você fala de Ministério de Fronteira, você vai falar de cultura, né? Porque você está falando de uma cultura de povos, o povo Guarani, né? Que está ali, Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina ali, né? Então você está falando de cultura, ou seja, não é nenhum absurdo isso. Mas é o que você falou. Não, acho que não precisa de ter ministério para isso, né? De povos originários. Talvez você enxugando aquilo ali, criando um Ministério de Fronteiras, você atinge toda essa cultura. Porque a ideia a ideia de ter um Ministério de Fronteiras é justamente isso. Você vai lidar com diferentes culturas, você vai lidar com estrangeiros, né? É que assim, parando para pensar, você teve uma ideia que eu nunca havia pensado nessa questão desse ministério. E eu citei dos povos originários. Aqui você vê que o Brasil, ele usa, na verdade, ministério mesmo, acho que tirando saúde, educação e economia, os demais é tudo para cargo político, porque não tem um ministério numa questão crucial como essa, entendeu? Os demais poderiam estar dentro de secretarias ou departamentos, né? Exatamente. Então, tem vários ministérios aí que poderia ser um só, né? Que o Bolsonaro, na campanha dele, informou que ia fazer, acabou não fazendo, né? Que era... ele tinha juntado bastante. Ele cortou bastante. Sim, cortou, mas acabou que 2 anos depois começou a abrir de novo. Assim, era uma ideia que ele trouxe isso, né? De criar o superministério, que é uma ideia muito boa, que era o que deveria ter seguido. E é o que você falou, a política de Estado agora poderia ser essa, né? De, poxa, deixa eu ver aqui, enxugou a questão de ministério, vamos manter isso, né? E acabou não, né? Acaba criando mais, né? Mas o que eu tô falando, assim, de criar o Ministério da Fronteira, eu acredito que é algo importante, cara. É algo importante. Então, na verdade, faria total sentido, porque aqui na América Latina tem tudo, cara. Não adianta. O Brasil mesmo, se o Brasil já tem tudo, nós dizemos que o Brasil tem tudo, a América Latina, então, sim, não tem nem o que falar, entendeu? É o que eu imagina ali. Mas pode então, falar. Indo para um outro aspecto, né, da América Latina, da América do Sul, como tu vê mais essa parte política mesmo do viés, da mentalidade política que tem na América do Sul? Qual impressão você tem? As nossas ideias, onde está mais a tendência mais do Brasil, tá mais ou menos igual a do resto do continente? Cara, na verdade, indo para essa questão política, o mesmo problema que a gente está tendo aqui no Brasil da polarização, né? Você não pode falar que é de esquerda que te jogam pedra, ou você não pode falar de direita que te jogam pedra também, ou te jogam um caminhão em cima, né? Mas isso está em todos os lados, cara. Vou te dar um exemplo da Bolívia, né? Que a Bolívia tem o partido Masista, que é o partido o MAS, que é o partido do Evo Morales, é um partido muito forte. Masista? Desculpa. É o MAS, né? E masistas são os apoiadores do MAS, né? Do partido, e que é o partido do Evo Morales, e é do atual presidente Luiz Arce. O país ali também tem toda essa força política do MAS, como se fosse o PT no Brasil, que tem toda uma força política. Mas você vê a população, a maioria que eu conversei, contra isso.
da mesma forma que é no Brasil, né? Por mais que a gente vê que o PT tem toda essa força, mas se você conversar com as pessoas no dia a dia, isso não reflete na população mesmo, no povo, né? O povo está muito em contra de tudo isso. Se você vai para o Peru também, que é do Pedro Castillo, também é a mesma coisa, tem um viés muito parecido com o Lula, tem muito viés parecido com o Luiz Arce na Bolívia, mas também se você vai para a população, está muito em contra disso também. Por exemplo, a rejeição é muito grande, né? Eles são populares com a parcela da população, mas a rejeição com o restante. A rejeição é muito grande, sim. Mas, por exemplo, eu faço um paralelo, aí você me corrige se na Argentina, na América Latina existe isso. Porque no Brasil, as pessoas não se sentiam, por exemplo, representadas pelo PSDB. Muitas votavam no PSDB porque não era o PT. E hoje, por exemplo, nós vimos nessa eleição o pilar do PSDB sendo vice do PT. E aí nós vemos, de fato, alguém discutindo com o Lula. Então, eu acho que polariza o Brasil, porque as pessoas começaram a sentir, de fato, que tinha alguém que era antipetista, não era o antipetista por conveniência. A maioria das pessoas transfiguraram no Bolsonaro um antipetista de fato. Por exemplo, acho que é a Bolívia, que tem o Partido Mazista, né? Existe, sim, por exemplo, esse cara que seja o anti-mazista mesmo, ou é tudo a mesma coisa, igual foi aqui há anos atrás? Não, existe e é muito forte. Tanto que os anti-mazistas parou o país está parado. A fronteira Brasil e Bolívia pelo Mato Grosso não tem como passar, porque está bloqueada as estradas, e as estradas estão bloqueadas muito pelos antimazistas, né? Muito pela oposição. Então tem muito forte, tá? É muito forte também. Isso na Bolívia. Você estava tendo eleição deles lá também agora? Não, agora está tendo. Isso é uma outra situação também, né? Porque a mídia não passa as coisas da América Latina também. É um outro problema. Eu não sabia disso. Mas se você for olhar aí, o país está parado. Tem um mês já, isso, de protesto nas ruas e tudo mais. E esse protesto é antimazista, é o protesto da oposição. Olha o quão forte é a oposição para conseguir parar um país. Nem os bolsonaristas conseguiram parar o país, né? Mas eu acho que os bolsonaristas não pararam o país porque o Bolsonaro não falou nada. Não sei também que é por isso, porque eu acho que por mais que tem muitos apoiadores, mas é aquilo que a gente falou, né? Tem muitos apoiadores do Bolsonaro, tem muitos apoiadores do Lula, mas quando você vai para a realidade das pessoas, a galera tá assim, não sei, eu não vou me meter nisso. Sim. Mas rejeição. Né? Por exemplo, a pessoa vota no Lula porque é anti-Bolsonaro, não porque é lulista. Ou então... Sim, vota vice-versa, né? Então, mas aí você me perguntou se tem essa oposição ao MAS, ao partido, tem, e tá aí, tá claro, depois vocês, terminando, vocês dão uma olhada como é que tá lá. Por exemplo... Porque assim, como eu falei, Santa Cruz, que é ali o estado mais desenvolvido da Bolívia, é o estado que tem mais antimazistas, é o estado de oposição ao governo MAS, né, o governo do Luiz Arce. Como eles são a maior força econômica do país, eles conseguiram parar o país inteiro, ou seja, a oposição conseguiu parar, e tem todos os motivos, né, tem todos os motivos do protesto, que é válido, mas aí também tem aquela questão do palanque político, de tudo mais que a gente conhece, né, o brasileiro conhece mais que todos isso. Que a pessoa vai se aproveitando, né, de pautas legítimas mas aí é o que acontece, a oposição tá aí, tá forte na Bolívia, muito forte, a oposição vamos dizer assim, a viés de esquerda, né? Eu não gosto muito de entrar nesse tema ideológico, né? Porque... Não fui mais para esse lado. O que eu tô falando aqui são fatos, né? Eu não gosto muito de entrar em temas ideológicos, mas tem coisas que são fatos, e é um fato. A oposição é muito grande na Bolívia contra um governo de esquerda. É muito grande, que conseguiram parar o país e tá parado até agora. Mas, por exemplo, eu te faço uma outra pergunta, e você foi até acho que entra mais numa questão cultural, que a América Latina, ela tende a repetir padrões dos outros. Geralmente, quando começa um movimento em algum país, vai se alastrando até virar em todos. Por exemplo, nós tivemos o movimento à direita, ali há uns 5, 6 anos atrás, a maioria dos países se tornaram de direita, aí nós tivemos um outro movimento, a maioria agora dos países são de esquerda,
E, por exemplo, nós tivemos há uns 2, 3 anos, começamos a ter diversas manifestações, acho que começou até na própria Bolívia, foi Bolívia, acho que depois Colômbia, aí foi para o Chile, e aí nós começamos a ter muita manifestação aqui no Brasil também. Você enxerga de alguma forma, e agora, por exemplo, você citou o exemplo da Bolívia parada, e nós tivemos uma tentativa de paralisação aqui no Brasil. Você enxerga de alguma forma que os povos, eles tentam, não sei se alinhar é a palavra correta, mas eles tendem a sempre estar naquela mesma, manter uma linha? Sim, com certeza, é o que você falou, isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Se você pega as manifestações do Brasil em 2012, 2013, essas manifestações começaram desde lá da Síria, em 2011. Não sei se vocês lembram dos protestos na Síria em 2011, dos protestos na Grécia, na crise econômica, em 2008. Então, esse movimento que estava no Brasil em 2013 começou lá atrás, em outros países. Começou de país árabe, foi para a Grécia, chegou aqui, né? A mesma coisa na Bolívia. Na verdade, os protestos, muitos começaram na Colômbia. Isso. Depois os movimentos normalmente são mundiais, né? São mundiais, né? O mundo inteiro está polarizado, não é só América Latina, Sim. América do Sul. Não é só o Brasil que está com Sim, então... Eu acho que, assim, boa parte do mundo já era polarizada. Os Estados Unidos é polarizado desde a sua criação, vamos dizer assim. Né? Sim. Já o Brasil começou de fato agora, né? Sim. O Brasil começou manifestações... É porque o Brasil também é uma democracia muito recente também, né? Exatamente. É uma criança, vamos dizer assim. A gente está falando aí de uma democracia madura de 94 para cá, né? Madura mesmo, de Fernando Henrique para cá, madura, né? Sim. Que foi ter manifestação anti-governo em 2013, né? Nem a polícia sabia lidar com isso. Não sei se vocês lembram, mas a justiça brasileira queria colocar na cadeia muita gente, processar. Acho que até hoje tem gente que sofre processo pelos protestos de 2012, 2013 ali. Então, nem o próprio Estado brasileiro, aí falando de Estado e não de governo, consegue lidar com isso ainda, né? Hoje está um pouco mais maduro, né? Essa questão o governo já sabe mais lidar com manifestações hoje, mas isso mostra que é recente no Brasil, né? E veio de fora, né? Exato. Mas o diferente da Bolívia, um dado importante da Bolívia do que está acontecendo lá agora, a Bolívia é o país que tem mais greve, velho. No mundo. Mais do que o nosso. Muita greve. Caramba. Eles chamam de paro, né? Então. Eles chamam de paro, né? Que paro é quando você faz protestos e fecha alguma coisa, se chama paro. É o país que tem mais paro no mundo. Por exemplo, eu vou falar aqui para você, mas é mais uma pergunta para me corrigir mesmo. Eu sempre tive uma visão, desde que eu estudo, que nem você falou, a mídia ela não divulga o que acontece na América Latina. Então, o que eu vejo é por internet, pelo que eu estudo. Tirando Colômbia, Chile e Uruguai, os demais países da América Latina sempre tiveram muito viés à esquerda. Isso, de fato, a maioria das pessoas são de esquerda? Ou a direita está crescendo agora, ou era muito fraca? Como que é isso? Assim, vamos pegar a Colômbia, que você deu como exemplo. É um país que foi a vida inteira de direita, né? Exato. Só que essa vida inteira de um governo de direita na Colômbia, o país tem 100 anos de guerra. O país está em guerra. A Colômbia é um país em guerra. E o Brasil não sabe disso, mas é um país em guerra. Isso falando em termos formais, né, ali que você pega e considerar um país em guerra, a Colômbia é um país em guerra. Então, a Colômbia foi sempre de direita, né? Então, eu acredito que na América Latina o problema não é também ser direita ou esquerda, sabe? Porque se você pega a Colômbia, que é um país que sempre foi muito alinhado com os Estados Unidos, é um país com todos os problemas que a América Latina tem, né? E hoje foi para um país agora é um país governado pela esquerda, mas que também é uma esquerda, se você pega o Gustavo Petro, que é o atual presidente da Colômbia, é um ex-guerrilheiro. Também é um político que vem de guerra, né? Já vem da guerra, ou seja,
por mais que o país venha de uma ideologia de direita, é um país que tem problema muito mais ainda do que os outros países que são de esquerda. Então, não vejo isso como uma questão, que a questão ideológica seja a influência total de o país ter males ou não, né? Eu digo mais no sentido de que se os países são voltados assim porque é cultura deles, vamos supor, ou se realmente é porque nunca surgiu nunca surgiu um cara de esquerda na Colômbia, ou nunca surgiu um cara de direita no Peru. Então, é que na Colômbia, assim, enviesada. é que na Colômbia a esquerda ela já começou errada, né? Na Colômbia a esquerda sempre foi guerrilheiros, né? Sequestra pessoas, matam pessoas, sequestra criança, mata criança. Então a esquerda na Colômbia ela já começou errada. Em todo o seu início ali ela já começou errada. Então a direita ela conseguiu ganhar mais nesse discurso, né? Do nós contra eles, a direita na Colômbia sempre conseguiu ganhar. Apesar que a direita colombiana também é tão mal contra a esquerda né? Que a direita colombiana, o Estado colombiano, aí não falando de governo, mas o Estado colombiano é um que mais mata. A Colômbia é o país que tem mais massacre no ano. Em 2021, a Colômbia teve 22 massacres. Massacres que paramilitares chegar em uma cidade pequena e matar a população da cidade. Sacou? Porque eles não querem... É como se fosse um miliciano entrando numa favela no Rio de Janeiro e colocando ordem. É isso que os paramilitares na Colômbia fazem. A maioria dos paramilitares são de direita, estão muito alinhados com o Estado, né? Ali dentro das suas... não legalmente falando, que a gente não tem como provar isso legalmente, né? Mas dentro da nossa percepção, né? Então é um país que teve 22 massacres em 2021 de direita, né? Por paramilitares que são alinhados com a direita, que são inimigos da guerrilha, né? Que a guerrilha é de esquerda. Porque na Colômbia existe a guerrilha e existe os paramilitares, os paramilitares são de direita, a guerrilha são de esquerda. Os paramilitares, a criação dos paramilitares é a mesma que o Talibã, né? Os Estados Unidos financiou o Talibã na luta contra a União Soviética no Afeganistão, né? Os Estados Unidos financiou os paramilitares na luta contra, supostamente, o narcotráfico na Colômbia, toda a história do Pablo Escobar, que a gente conhece ali do tráfico, mas não conhece a parte política. Mas quem financiou os paramilitares na Colômbia, assim como financiou o Talibã, foi os Estados Unidos. Ou seja, o que você vê como Talibã no Afeganistão são os paramilitares na Colômbia. Então, aí já começa... Só que não teve crescimento da mídia, né? Não está muito na mídia. Não está muito na mídia, seja, mas... É um conflito extremamente nocivo e ruim para o continente, principalmente a população interna deles lá. Só que não tem esse contexto não tão tem. macro, né? Tão mundial. Sim. Quanto... Tem até um fato curioso que as pessoas não sabem, que acho que na década de 90, a guerrilha colombiana ela entrou aqui no Brasil, foi fazer alguma operação e chegou a matar 3 soldados brasileiros. E aí o Brasil mandou um ofício para a Colômbia pedindo para fazer uma operação especial na Colômbia e pegar a guerrilha que fez isso com os soldados brasileiros. Eles, de fato, invadiram e mataram os guerrilheiros colombianos. É uma história pouco conhecida, mas que aconteceu aqui no Brasil. Sim, sim. Caramba, eles pediram autorização para ir outro país e usar força militar lá. E como a guerrilha sempre foi anti o governo colombiano, o governo colombiano autorizou. Falou, não, é tudo que nós queríamos que alguém fizesse, que não está na nossa comanda, vamos dizer assim. Sim, sim. E aí o exército brasileiro fez uma operação na Colômbia. Eu só não lembro agora o ano certo, mas acho que foi em anos 90, começo de 2000. Sim, sim. Tem muitas histórias, né? O que o Zé falou, né? Assim, acontece muita coisa ali que não tá na mídia. Pô, que não te falei, a gente tá falando de 22 massacres, cara. Sim. Isso é muito. 22 Só que massacres, um país parado. Né, isso não vai sair no Brasil porque eu acredito deve ter algum interesse. É um pouco complicado falar nesse assunto, né? Porque aí a gente precisaria juridicamente saber se pode ou não. Saber e tal, né? Mas aí eu tô falando coisa que é fato, né? Isso aqui não tô falando coisa, é só você pesquisar qualquer coisa e vai aparecer, ou seja, são fatos, né? Mas enfim, aí você
perguntou do Uruguai e Chile. O Chile agora que é um país de esquerda, é um país governado pela esquerda agora também, né? Mas também que tem uma oposição muito forte. Se você pergunta o chileno na rua, ele vai falar que não gosta do governo, não gosta do atual governo. Na verdade, até onde eu sei, eles estão caçando um motivo para tentar tirar o Boric, né? Sim. Porque é como no Brasil, se não tem crime, você não pode empichar. Então, tá todo mundo vasculhando toda a vida do Boric para tentar tirar ele de lá. Porque, pelo que eu vejo, os chilenos não aguentam mais, né? Sim, exatamente. Então, assim, como eu falei, por isso que é bem complicado você falar de ideologia, né? Porque uma coisa é você ter partido político que consegue mover todos os mecanismos, outra coisa é você ir para a rua e perguntar à população, né? E no Uruguai, cara, apesar de ser... O Uruguai sempre foi um país mais progressista, independente da ideologia que ele tá, sempre foi um país mais progressista. Talvez por o país ser pequeno também, né? Mesmo nos tempos que era um país de direita, se você pega coisas assim, políticas públicas feitas, tinha um viés muito mais pensado como a Europa já pensava do que os países da América do Sul. Você fala desenvolvimentista, seria isso? Exato, também, um país desenvolvimentista. Que só para separar também para o pessoal aqui, eles entenderem, por exemplo, a direita e a esquerda em países como Brasil, Argentina, América do Sul em geral, não, Venezuela, a esquerda nesses países é uma esquerda mais retrógrada. Porque, por exemplo, a esquerda na Europa e a esquerda nos Estados Unidos, trazendo para o Brasil pela conjuntura política que nós temos, todos seriam de direita. Tanto Biden quanto Trump, quanto os canadenses, os dinamarqueses, se fossem para o Brasil, os políticos de lá, eles seriam aqui no Brasil considerados de direita, todos, sem exceção. Não existe um partido dos trabalhadores, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, com as pautas, entendeu? Então, até bom diferenciar essa questão de direita e esquerda aí para o pessoal. Pros nossos... não é a mesma coisa, né? O nosso aqui se aproxima muito mais do restante da América do Sul do que o pessoal da Europa ou dos Estados Unidos. Não tem muito parâmetro aí. Mas assim, é que nem eu falei, um exemplo que é bem complicado falar de ideologia, né? Uma coisa, a gente pode citar esses exemplos que vocês falaram e eu concordo com tudo e acho que a gente concorda com tudo, né? Só que muita gente já tem essa coisa da ideologia para si, que é direita ou esquerda e acabou, não tem esse consenso aqui, né? Mas aí, para dar um exemplo, para ficar muito mais claro isso que eu estou falando, o Brasil, ele cita, a direita brasileira, ela cita muito Cuba, os exemplos. Vai para Cuba, que não sei o quê, que Cuba é uma ditadura, que Cuba foi alinhada com a União Soviética, aliada com a China, não sei o quê, e é uma ditadura. Que nem vocês entrevistaram aí o rapaz de Cuba e tudo mais. Mas eu não vejo o Brasil em nenhum momento falar sobre Porto Rico, que é uma colônia que está abaixo do mando dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos tem uma ditadura ali em Porto Rico. Sim. Existe protesto quase todos os dias em Porto Rico, pedindo a liberdade do país. E isso não é tratado aqui, não entra em pauta no Brasil. Ou seja, por que será que não entra em pauta aqui? Porque Cuba e Porto Rico tá um do lado do outro ali. E a ideia é a mesma. A diferença é que é ideologias, né? A Cuba está muito mais alinhada ali, muito mais controlada por países comunistas grandes, China, Rússia, etc. E Porto Rico é um país que quer liberdade, que vive uma ditadura, mas está baixo o mando dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos comanda ali, os Estados Unidos tem uma colônia, é a colônia dos Estados Unidos. E a direita não trata isso, né? Quando se fala de ditadura, cita Cuba. A mesma coisa a esquerda também faz. A esquerda faz a mesma, né? É que eu não vejo a direita defendendo também o imperialismo, de forma geral. Quando você vai conversar com a pessoa de direita, principalmente o Igor, por exemplo, ele não está concordando que os Estados Unidos explore qualquer outro país. Não, ele está mais para... quando a gente fala argumento, vai para... Não falo isso, vai para Cuba, né? Mas a gente dá o argumento de que a Cuba tem um sistema ditatorial ali, a gente está falando que a gente discorda também de qualquer outro país que tem um sistema ditatorial. Sim.
Não, Não isso, é isso eu só. entendo. O que eu tô falando assim, o que eu tô falando é no sentido de mídia, a mídia para isso, né? Sacou? Não Tipo, divulga. a Por gente exemplo, recente saiu aí, na mesma época que tava tendo protesto em Cuba, né? Que a população indo pra rua pedindo liberdade, na mesma época a população em Porto Rico estava indo pra rua pedir liberdade também contra os Estados Unidos, né? Porque, por exemplo, Porto Rico, você não pode importar nada direto para Porto Rico, né? Você borícoa, né? Quem é Ou de para os Estados Porto Rico Unidos. é borícoa. Quem disse porto-riquenho são os americanos, mas eles não se consideram porto-riquenhos, são borícoas, que seria como Guarani, Tupi-Guarani, né? Então, os borícoas, eles para importar alguma coisa para Porto Rico, tem que importar para os Estados Unidos e depois mandar para eles. Ou seja, isso não é liberdade econômica em nenhum lugar, né? É o Só que é o sistema mesmo. colonial que era de 1500, né? Basicamente. Você tem que É, um, comprar é de. sempre da metrópole. Não pode Sim, comprar e de é um fora. sistema colonial comprado, né? Diferente do que. É pior ainda, na minha opinião, é até pior, né? Porque os Estados Unidos comprou Porto Rico quando Porto Rico ganhou a liberdade. Explica Porque, melhor isso aí. assim, quando as colônias hispanas, né, que é América do Sul, América Latina, incluindo o Caribe ali, e Porto Rico, todos os países conseguiram a liberdade, Colômbia, Argentina, etc., foi conseguindo a liberdade. Nesse mesmo momento, Porto Rico também lutou pela liberdade. E Porto Rico estava vencendo a guerra com a Espanha. A Espanha tinha saído de Porto Rico. O que os Estados Unidos fez? Comprou Porto Rico, pagou em dólares a Espanha, falou assim: Espanha, eu vou te comprar Porto Rico. A Espanha já estava perdendo, já tinha perdido. Foi A Espanha negociado. vendeu para alguns dólares e os Estados Unidos comprou Porto Rico. Ou de seja, fato, é pior do que você colonizar que os portugueses e os espanhóis fizeram com a gente, foi os Estados Unidos fez, porque os Estados Unidos colonizou já no fim do século, já, ou seja, já no início da era moderna, os Estados Unidos comprou uma colônia. Isso é muito pior. Os se eu não Estados me Unidos comprou. engano, os Estados Unidos também compraram o Alasca da Rússia. Era Ah, mas muito aí Sim. foi longe. por outros interesses, né? Não Não, foi. é que, tipo assim, os Estados Unidos, se você pedir dinheiro, quando os Estados Unidos estavam se criando, eles queriam, acho que é Destino Manifesto, né? Que era ter uma pátria grande e ligar os dois oceanos num país só. Então, assim, ou eles entravam em guerra, que foi o que eles fizeram sentido pacífico, Eu ou saía eles comprando. compravam, entendeu? Compraram o Alasca, aí, se eu não me engano, compraram a região de Nova York ali dos franceses, aí o Dalvan falou que agora comprou Porto Rico, fora o que eles entraram em guerra, Comprou. entendeu? Comprou San Andreas também, Sim, comprou. e, Caramba, e assim, então, muitos estados ali foram tudo comprados, né? sim, as Filipinas, né? As Filipinas, eles fizeram a mesma coisa com as Filipinas, né? A Filipinas já tinha conseguido ganhar a liberdade da Espanha. Os Estados Unidos vieram e venceram a guerra, venceram. É porque assim, o povo filipino é um dos povos que mais lutaram, cara, porque eles lutaram contra os espanhóis e venceram, conseguiram a liberdade. Quando eles derrotaram os espanhóis, os Estados Unidos invadiu as Filipinas. E eles tiveram que lutar contra os estadunidenses também. E Filipinas aí, isso é Ásia ou é América Central? é Ásia, Filipinas é Ásia, Ah, tá, certo. mas é uma colônia espanhola também. Filipinas falava espanhol até a dominação dos Estados Unidos, e depois passou a... Se você pega algum filme da... Depois você vai na Netflix rapidinho, pesquisa filme Filipinas, você vai ver que o nome da galera é tudo nome hispano, Caramba. E né? fala inglês. E Por fala exemplo, inglês. você vê Mas se você pega a rotina do dia a dia deles, as coisas do dia a dia, a coisa básica, é em espanhol, né? Porque fica, né, cara, uma coisa. cultura, né? É uma coisa que as pessoas de Porto Rico falam, os boricon falam, é exatamente isso, cara. Tipo assim, você pode tirar tudo do país, mas a cultura você não tira, cara. Não tem como. Exatamente. Por exemplo, uma coisa até engraçada que acontece aqui na América Latina e que ficou bem visível nos últimos anos foi o próprio Macron falando que o Brasil tratava errado a Venezuela, não, a Amazônia, não sei o quê. Mas a própria França, ela mantém aqui acho que qual que é o Uma nome colônia. correto? A Guiana Francesa. Mas não, a nacionalidade deles, como falaria?
Não, eles são franceses, eles são considerados franceses. Então, você vê o A Guiana absurdo que Francesa é é da território da França. Entendeu? Isso é um absurdo e que ninguém fala contra, entendeu? Então, e eles justamente mantêm essa colônia aqui justamente para ter poder sobre a Amazônia, porque a Guiana Francesa é um país que é uma colônia que está dentro de território da Amazonas, né? Se você pega a Guiana, ela faz parte da Amazônia. Então, não à toa a França tem uma colônia aqui, justamente para ainda ter poder político aqui, né? Se eu não me engano, acho que foi em 2019, teve uma empresa madeireira que foi multada por extração ilegal de madeira, enquanto o Macron estava falando referente ao tratamento da Amazônia. 2019, então, por isso que eu falei, aí falta essa união da América do Sul, da América Latina em geral, que a gente tem um acordo para fazer com a União Europeia, que é o Mercosul, fazer com a União Europeia. A França não quer aceitar isso. Por quê? A agricultura da França vai acabar. Porque a força de agricultura que a América Latina tem é muito maior do que o poder de agricultura da França. Imagina se junta a comunidade de vinhos Brasil, Uruguai, Chile, Argentina, Peru que produz vinho, Bolívia que produz vinho e começa a exportar para a Europa como um bloco econômico. Que a França consegue produzir mais. Então, só que eles não pensam nisso também, ao contrário, quando põem as suas políticas comerciais na América Latina, né? Mas assim, eu não estou falando isso no sentido de eu sou anti-americano, anti nada disso. Eu estou falando algo que a gente poderia fazer para sair também como um poder econômico. E não para criar esse embate, né? É que nem eu falo, o que as pessoas têm que entender é que, agora falando em termos geopolíticos, não existe amigo. Não existe país aliado, existe interesse. Só que o Brasil, ele não entende isso. Ele acha que não, agora eu sou amiguinho porque o Lula ganhou, agora é amiguinho da China, porque o Bolsonaro ganhou, agora é amiguinho dos Estados Unidos. Não tem isso. Eles têm que entender que o Brasil, por exemplo, primeiro de tudo, aqui nem eu falo, eu acho que uma coisa que o Lula e o Bolsonaro fizeram que foram boas, foi a mesma coisa quando teve o ataque lá do 11 de setembro. Os Estados Unidos veio aqui pedir para o Lula ajudar na intervenção lá no Iraque. O Lula pegou e falou para os americanos, não vou me envolver, porque o meu problema é aqui. Aí teve a invasão da Ucrânia, vieram pressionar o Bolsonaro para ele condenar a Rússia, e não sei o que o Bolsonaro falou, não vou me envolver porque não tem nada a ver com isso. Isso, para mim, é um exemplo assim de um mandatário defender o interesse do país, entendeu? E os dois fizeram, os dois são antagonistas, mas naquele momento pensaram no interesse do país, né? Aí eu concordo com você e vou defender a área que eu gosto, né? Que é essa área diplomática e principalmente a do Brasil. O que você está falando se tem uma coisa mesmo que você falou, se tem uma política de Estado no Brasil que ela é muito coerente, muito boa, é a nossa política externa nesse sentido. A diplomacia brasileira, ela sempre manteve isso, né? Não à toa que o Punti, eu vi que ele elogiou agora o Lula e o Bolsonaro, né? Ou seja, que nem você falou, eles são antagonistas, mas em termos de política externa ali, a gente conseguiu manter a coerência, né? Então, é uma coisa muito boa para o Brasil, né, cara? Que isso poderia ser replicado para outras... de forma global, assim, geral, global, nossa. Geral, sim, mais macro, né? Exatamente. Mas assim, cara, falando assim da América Latina, o que eu sinto é muito essa questão de união, e não falo de união nesse sentido do que o Lula trouxe, do que Evo Morales, não estou falando desse sentido, a todo tempo aqui eu estou falando de uma questão econômica e comercial. Sim. Né? De entender geograficamente, entender a geopolítica da América Latina. Não tem como falar dessas coisas sem entrar um pouco no âmbito de falar personagens que são importantes para a economia política. Não tem como o que... Cara, o conselho que eu dou, assim, cara, por isso que é muito bom viajar, cara, porque você viaja e você acaba tirando esse jaleco de eu sou bolsonarista, eu sou Lula, não, eu sou o Brasil, estou enxergando o Brasil de uma maneira como brasileiro e como eu queria, independente de quem vai estar ali ou não. E é o que você falou, quando eu cheguei na Bolívia, muita gente não gosta do Evo Morales, muita gente. Eu não conheci uma pessoa, eu acho que eu conheci uma menina
que era nazista? Uma menina. E a gente tem a imagem da Bolívia de um país totalmente, entre aspas, petista, né? Ou seja, é um país totalmente de esquerda. Eu conheci uma pessoa que era nazista na Bolívia. Ou seja, a minha imagem da Bolívia, ou a imagem que as pessoas têm, não é o que todo mundo acha que o país, todo mundo é socialista. Não é, velho. Eu não encontrei nenhum. Tanto que eu tava lá. Eu não tô contando uma coisa que eu escutei e vi na televisão, não. Eu tava lá. A oposição parou o país um mês. A oposição. Ou seja, só que aí não tem como... postar alguma coisa, né? Sim, postei, Postei um meme, um meme era quando fui passar férias na Bolívia e acabei indo nas manifestações contra o governo. Acho que foi. Mas assim, mas aí também é o que o Zé falou. Por mais disso tudo que a gente está falando, não tem como fugir dos personagens. O Evo Morales é um personagem marcante da Bolívia, né? Não tem como falar de Bolívia e não falar de Evo Morales, né? Que nem agora, não tem como mais você falar do Brasil e não falar do Bolsonaro. Você pode não gostar do Bolsonaro, mas não tem como não falar. Né? Você pega a América Latina em si, tem muito personagem histórico. Perón, muito. Os Perón, Vargas, os militares, entendeu? Sim. Tem muito... A América Latina por si só também, ela teve muitos governos militares, né? O próprio Pinochet. Então, e querendo ou não, foram dado o contexto histórico passado, é o que nós temos hoje, que são colheitas ali, tanto para as coisas boas, quanto para as coisas ruins, entendeu? Sim, exatamente. Entender essa história, né, mesmo, essa história de fato. E eu acho que o que tem que acontecer é justamente isso, o primeiro passo é o que eu falei, a gente precisa se entender como brasileiro, preciso entender ali a Bolívia, que nem eu falei para vocês, a gente tem ali 4 estados que faz fronteira com os 2 principais estados econômicos da Bolívia. Será que os brasileiros sabem disso? Será que quem está próximo ali sabe disso? Talvez não, né? A gente tem a Foz do Iguaçu, que é patrimônio da humanidade, velho. Vem gente do mundo inteiro para ir nas 3 fronteiras ali em Foz do Iguaçu. Tem como não falar dos países aqui do lado? Pelo contrário, a gente deveria falar muito mais, né? O sul-americano deveria ter mais uma identidade, né? A gente não tem mais identidade. Né? Por exemplo, eu vou falar aqui o que eu lembro na minha época de ensino médio. Eu lembro de ter estudado a história dos Estados Unidos, que até essa questão do Destino Manifesto, mesmo que brevemente, mas eu não me lembro de ter estudado a história da América Latina, dos países vizinhos, entendeu? Pode ser que tenha tido e eu não tenha prestado atenção. Não tem. O que tem ali o que tem nos livros de história é isso aqui, grande de Europa, né? Ali. Sim. Como eu falei, a Grécia, o Império Romano, tem muita coisa falando sobre a Grécia, muita coisa falando sobre o Império Romano e toda a Europa, que tem que falar mesmo, porque é ali onde começou tudo. Que nem eu falei, eu não sou anti isso, né? Eu não sou anti-eurocentrismo, eu não sou nada disso. E tampouco sou anti-Estados Unidos. Eu acho que, como eu falei, tem que falar muito mais dos Estados Unidos, que tem muita história irada ali nos Estados Unidos. Mas, quando você vem para a América Latina, fala isso aqui de Simão Bolívar. E sabe o que fala de Simão Bolívar em todos os livros de história? Tem uma parte pequena que fala Simão Bolívar libertou os países e tal. São Martin libertou. E aí... E não é isso, cara. Tem história muito incríveis dentro disso. No próprio Brasil, você tem esse desconhecimento histórico. Você tem o pessoal, por exemplo, pichando a bandeira do Borba Gato, falando que ele era um bandeirante. Você tem os irmãos Rebouças, que não são conhecidos, o José Bonifácio, o Luiz Gama. O Luiz Gama, cara. Que é conhecido. Todo livro tem, né? Guerra de Canudos. Exato. Então, assim, você vê que eles defasam a nossa história, então você imagina a história da América Latina. Porque nem você falou dos Estados Unidos também, nós vemos mais, eu digo assim, nós vemos mais coisa do que vemos da América Latina. Mas ainda assim é muito pouco. Sim. Então, assim, não é porque que tem que tirar de lá, você tem que aumentar tudo, entendeu? A diferença é o que mostra, mostra o que querem que a gente veja, né? Exatamente. Eu tenho um livro aqui que é de um escritor do Nordeste, Christian Goss. O nome do livro se chama A Comunidade Invisível. Ele fez esse livro é um projeto de pesquisa que ele fez com a Folha de São Paulo e com o Globo. Ele pegou desde os anos 90,
todas as reportagens do Globo e da Folha de São Paulo, que em teoria aí tem viés mais de esquerda, né, em teoria. Ele fez uma pesquisa e pegou todas as reportagens feitas sobre a África lusófona, né, que é a África que fala português. Se a gente não sabe nada da América Latina, a gente sabe muito menos dos países de língua portuguesa. Ele fez esse projeto de pesquisa e colocou num livro que se chama A Comunidade Invisível, né, que é a CPLP, que é a Comunidade Lusófona, né, de língua portuguesa. Dos anos 90 até hoje, a Folha de São Paulo e o Globo passou apenas 80 reportagens sobre a América Latina e os países de língua portuguesa. Das 80 reportagens, quase aí 70% são coisas ruins que aconteceram na América Latina e que aconteceram na África, ou seja, tudo que a gente enxerga da África lusófona e da América Latina são tudo isso que a gente já sabe. Mas por quê? A mídia trouxe isso pra gente, ou seja, a gente está falando que os dois principais jornais... Eu te dei uma travada aqui. Quiseram mostrar, né? Sim. Isso é... E eu fico pensando, né? Como se desvencilhar disso, né? Porque, por exemplo, falo por mim, eu sou um cara que eu não vejo jornais midiáticos, não vejo Globo, não vejo Jovem Pan, eu vou estudando, vou lendo, e assim, eu leio notícias políticas econômicas, mas assim, eu não ligo a TV para ver esse tipo de jornal, e talvez por isso que eu seja tão alheio, por exemplo, a essa polarização. É que, óbvio, eu tenho o meu lado, eu tenho minha posição, mas eu não fico ali a todo tempo vendo os jornais falando, entendeu? Sim. Então, às vezes eu acho que as pessoas precisam se desligar disso e começar a tentar ver as coisas com os próprios olhos, né? Para mudar isso, cara, é livros. Nós três aqui sabemos disso, e quem tá vendo a gente, com certeza é a galera que busca essas informações. A gente sabe que o caminho para toda essa mudança que a gente está falando está na base, que é a educação, é livros. Porque informações a gente tem, né? Só que as informações hoje, uma coisa que eu penso comigo, é a mesma coisa é igual eu pegar R$1 milhão e entregar para alguém que não sabe de finanças. Você vai entregar conhecimento, né? Tem diferença. Você vai entregar R$1 milhão para uma pessoa que não entende de finanças, e essa pessoa o que vai fazer com esse 1 milhão? Talvez vai gastar muito rápido, não vai investir em nada. A gente tem hoje. Pobre de novo. Amanhã tá pobre de novo. A gente tem a internet que tem informações, aí tem 1 milhão de informações, né, a internet. Só que essas informações são para as pessoas que não têm educação. Se o cara que recebe R$1 milhão ele não tem educação financeira, as pessoas que recebem as informações não têm educação. Então, se não tiver essa educação de base das pessoas entenderem, discernir informações, de ler bastante, ler livros, esse monte de informação na internet não serve para nada. E os jornais vão continuar fazendo o que eles fazem a vida inteira, né? Não adianta nada aparecer uma manchetezinha ali falando sobre um evento que está acontecendo agora, se não tem parâmetro para avaliar. Se não tem parâmetro, E é isso aí que vem a polarização, né? Porque quando você não tem parâmetro, é onde você julga, né? Exatamente. Por exemplo, assim, você pega uma notícia do governo Bolsonaro que fez uma coisa que a gente que entende pode ser boa, o cara que não tem informação, por ele já ter aquela imagem do Bolsonaro que a mídia traz, ele acha que é ruim, aquilo ali é ruim e acabou. A mesma coisa é o Lula. O Lula pode trazer algo bom, que se a pessoa que não gosta dele já vai julgar aquilo, né? Exatamente. Você tem uma profundeza sobre aquele assunto, né? Vai sair julgando de acordo com a métrica dela, sem embasamento algum. Exatamente. Beneficiando apenas esse discurso de disrupção, né? Sim. E o que eu vejo hoje em dia, essa polarização é muito bom para os políticos. Para os políticos é perfeito. Porque, não entrando em âmbito ideológico mais uma vez, mas não tem como fugir, essa polarização reelegeu o Lula com o Alckmin. Exato. Não, sabe? Digo assim, ou seja, se tem uma coisa que o Lula falou que o Bolsonaro trouxe toda a polarização, tudo isso de ruim, mas tem uma coisa que foi boa pro Lula, é a polarização, ele foi reeleito.
E, Se assim, fosse um país não Gabriel, polarizado, você acha que o Lula teria ganhado nesse sentido? Eu acredito que não. com a rejeição que ele tem, não. e é uma Com a polarização, gestão que ele tem, não. e é uma polarização assim tão grande, que o segundo candidato mais votado na história do Brasil foi o Bolsonaro, que perdeu a eleição. Só Sim, perde exato. justamente pro Lula, entendeu? Então o Ou nível seja, de polarização aqui é tão grande, eu acho que as pessoas ainda não conseguiram entender isso. eu vou te dar vou te dar um exemplo do Espírito Santo, que é governado pelo PSB, mas é governado pelo Casagrande, que é o PSB, e pelo Paulo Artung há 30 anos. Vamos arredondar para 30, são 24 anos, mas são 30 anos os dois. São de esquerda, mas o Espírito Santo é um dos estados mais desenvolvidos no país. Não influencia em nada a ideologia deles aqui, nesse sentido, né? Porque eles estão aqui há 30 anos e as pessoas continuam votando porque não vê algo ruim, beleza? Até aí, beleza. Recentemente agora, quem foi para o segundo turno contra o atual governo foi um apoiador do Bolsonaro aqui, que é o Manato. Acredito que vocês conhecem. Está sempre envolvido com polêmica. Não. Que é um cara muito mais de polarizar as coisas, polarizar o debate. Ele ficou na frente do prefeito da minha cidade, que é a maior cidade do estado, é minha cidade, e ele ficou na frente de um prefeito de uma cidade do interior, que é uma das cidades mais desenvolvidas também. O Manato, ele é só deputado, ele só foi deputado, e o que ele faz é só polarizar. Ele conseguiu ficar na frente de 2 grandes prefeitos e conseguiu ir para o segundo turno com o Casagrande, que é o atual governador. Ou seja, se tem uma coisa que a polarização está ajudando, é políticos que estão aí pelo poder. E você vê uma coisa não precisa da proposta, né, cara? Você não precisa mostrar para quem veio, só atacar o outro lado. Você precisa atacar o outro lado. Né? Eu estou dando um exemplo aqui de alguém que é apoiador do Bolsonaro, mas posso dar exemplo de alguém da esquerda também. Tipo... Não, mas você vê que é uma coisa tão complexa a polarização no Brasil, que você citou o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem, pelo que você falou, tem um governo de 26 anos de esquerda, mas que eu acho que em 2018 e agora elegeram o Bolsonaro. Sim. Santo, elegeram o Bolsonaro e votaram no governador de esquerda. Então, você vê como é. E aí eu acho que é uma questão de informação. Sim. Porque assim, aí que você falou, eu cito esse caso da esquerda para a direita, mas eu cito o caso da direita para a esquerda, que seria em Minas Gerais. Então, assim, você vê que destoa muito. Muita gente votou no Lula em Minas, mas votou no Zema, né? Exatamente. E vice-versa no Espírito Santo. Então, por isso que eu digo, uma coisa, acredito que a ideologia, hoje em dia, ela só serve para palanque político. Quando você vai para os fatos, você pode falar com o Bolsonaro, a gestão do Bolsonaro não foi boa, mas a do Zema eu vou votar no Lula e vou votar no Zema. Sim. A gestão do... A gestão do Lula pro Capixaba aqui no Espírito Santo, não querem, vou votar no Bolsonaro. Mas o Casagrande é de esquerda, mas eu vou votar no Casagrande com uma gestão boa, ou seja, a ideologia não importa nisso. Se a gente está indo para fatos. A população, de modo geral, não é politizada a esse ponto, né? Não é ideologizada. Não é ideologizada, exato. Era o que a gente estava falando, né? Uma coisa é partido político ter todo o mecanismo, e agora tem muito mais com fundo eleitoral. Outra coisa é você vai para a rua, velho. Né? Você vai para a rua... 2018 ficou claro isso, né? A política do Bolsonaro é a política elitista. Você ia numa favela, o cara na favela fala que vai votar no Bolsonaro, ou seja, a população não tá muito presa a isso. Infelizmente, o que tem é a polarização, né? Ou seja, o cara, ainda mais com a mídia, com a internet hoje em dia, o que é viral? É você ir nós contra eles, é a polêmica. Então, isso a pessoa consegue ver mais também, né? Influencia, mas a ideologia em si, não. Cara, é que você vê, por exemplo, isso acontece muito, porque muitas pessoas caem na armadilha de xingar o Nordeste, que é tudo burro, e, por exemplo, muito nordestino cai na armadilha de xingar o sulista, que é nazista e é racista. Que é o que você falou. Pode existir racista, mas não é o todo sulista em si, entendeu? Então, é tudo que no final é informação, é conhecimento, é pesquisa. Não faz muito sentido, por exemplo, o Sudeste falar do Nordeste de coisas, tem tal coisa,
A gente tem o Rio de Janeiro aqui no Sudeste, né? Exato. Então, eu acho que é o estado mais falido do Brasil, acho que é o Rio de Janeiro. Exatamente. Ou seja, a gente não pode falar de pobreza. Quem é de São Paulo não pode falar de pobreza no Nordeste. A gente tem Paraisópolis, que é 1 milhão de pessoas. Se fosse uma cidade, ia ser, acho que, a maior do país. Então, ou seja, é muita questão de informação, né? Exatamente. E a gente também não pode culpar também o Nordeste de votar talvez votar num político de esquerda, porque é uma coisa que eu vi até o Leandro Carnal falando, cara. Se você tá dando um pão pro mendigo por questão política, o mendigo tá com fome, velho, não quer saber. Né? Porque é o que eu digo. A pessoa que tá precisando, que tá precisando comer, ela não quer saber se é Lula ou Bolsonaro, velho. O cara que tá levar o pão ali, né? É que eu digo assim, na nossa entrevista com o cubano, ele falou justamente isso. Não interessa para ele quem vai ganhar ou não. Interessa para ele que aqui o país está melhor do que onde ele estava. E assim, eu acho que como economista, que nós três seremos e somos e seremos, né? Para nós o que importa é o indivíduo. Toda pessoa, o que as pessoas não entendem é isso. Elas tomam decisões racionais. A questão é, você entende a racionalidade da outra pessoa? Que é justamente o que você está falando. O mendigo, se um X candidato ganha, poderia dar um salário, arrumar emprego da educação, ele vai ganhar 2 mil, só que agora ele está com fome. Então ele não vai votar no cara que vai dar 2 mil para ele daqui 3 meses. Ele vai votar no cara que deu um pão para ele. Agora eu tenho aqui pão na minha casa, você tem na sua, o Zé tem na dele. Para nós isso é irreal, gente. Nós vamos preferir um cara que nos dê um crescimento maior no futuro. Só nós não estamos na condição de quem está com fome, né? Sim, mas é exatamente isso. É o que você falou. A pessoa tá xingando o Nordeste xingando para as pessoas, né? E é isso. E Dalvan, tem mais alguma coisa aí que você queira falar, acrescentar pra gente? Cara, terminando aqui a entrevista, pedindo para você recomendar livro, documentário, que assim você acha que vai ser um start na cabeça do nosso telespectador. Cara, eu posso recomendar esse livro, A Comunidade Invisível, que é do Christian Góes, que se eu não me engano, ele é de Alagoas, posso estar errado agora, mas acredito que ele é de Alagoas, no Nordeste, mas enfim, é Christian Góes, A Comunidade Invisível. Eu tenho muito livro aqui, cara, que eu leio, mas ultimamente aqui eu li muito a história da Guerra do Pacífico. Não sei se vocês conhecem a Guerra do Pacífico, que era um assunto que a gente pode falar depois, que é a perca da saída do mar da Bolívia. Então nos últimos meses eu li bastante livro, porque eu fui para o Chile e comprei livros no Chile que falam sobre a Guerra do Pacífico, com a visão do chileno, né? Porque o Chile é o país que entrou em guerra com os outros 3, né? Ali tem uma briga ali com a Argentina, entrou em guerra com o Peru e Bolívia, então eu li essa visão do Chile. Aí eu fui para o Peru, li a visão do Peru em relação à guerra, e fui para a Bolívia, li os livros em relação a Bolívia em relação a isso. Então acredito que... Fala os nomes aí para o pessoal pesquisar, para eu pesquisar também. Cara, eu acredito que vocês podem pegar esse assunto que é a Guerra do Pacífico. É muito fácil achar livros sobre a Guerra do Pacífico. Uma história interessante que vocês podem ver também é sobre o Sendero Luminoso, que é um grupo terrorista que atuou no Peru nos anos 90, que é muito interessante essa história no Peru também. Acho que é isso, a Guerra do Pacífico, o Sendero Luminoso. Acredito que vocês podem ler muita coisa sobre Juan Perón também, na Argentina, sobre o peronismo, né? Que é interessante. É conhecido pela comunidade econômica. Um pouquinho mais. Que é interessante também. Cara, eu posso falar de assuntos, que livro eu tenho bastante, assim, não vou conseguir lembrar de cabeça, mas eu acredito de assuntos que são fáceis de encontrar, né? E deixa aí também sua rede social. Como? Perdão? Deixar suas redes sociais aí, a sua página do Mundo Lusofano. Deixa eu só pegar aqui. Faz sua propaganda, o seu marketing. Faz o teu jabá. Eu não sou muito bom para marketing, não. Eu gosto de conversar bastante aí. Para agora fazer o marketing, não sou muito bom, não.
Talvez por isso que eu não sou muito reconhecido também. Deixa eu só pegar a página aqui. A gente disponibiliza no link, né? Embaixo do. Nós colocamos o link só para quem veio até o final também. É só buscar a comunidade lusófona aí que consegue encontrar a página, que não tem muitos. Né? O brasileiro, a comunidade lusófona não está muito interessado nisso, né? A gente que é meio louco de ser entusiasta dessas coisas, né, cara? Exatamente. Mas, enfim, minha rede social é Dalvan Martins, com Z no final, ao invés do S é Dalvan Martins. Aí eu também acredito que é o único também. Mas, cara, o que eu deixo aí de recomendação que seria interessante até para a gente começar, as pessoas começarem a buscar também de histórias interessantes da América Latina, o que pode ver a Guerra do Pacífico, que é uma das principais histórias da América do Sul, né? A Guerra das Malvinas na Argentina também, que é muito interessante. Faltou que aí nós falarmos disso, hein? Sim, a gente poderia falar. Mas como eu falei, cara, a gente quiser fazer mais uns dois... Tem material mais uns 7 aí, se precisar, né? Dá para falar de muita coisa, porque já foi 1h50 de gravação. Sim. Cara, o que eu falei, América Latina, América do Sul tem muita coisa para falar, cara. A gente poderia falar aí da Guerra das Malvinas durante muito tempo, que também aí a gente consegue enxergar esse sentimento que o argentino tem pelo país, esse patriotismo que o brasileiro às vezes não tem muito, né? Então isso está muito ligado à Guerra das Malvinas. Que nem eu falei, no Peru, uma história interessante que vocês podem pesquisar aí depois é sobre o Sendero Luminoso, que é o grupo terrorista que atuava aí nos anos 90, que está muito ligado a Alberto Fujimori, que foi o presidente no Peru nessa época, também tem uma história muito grande aí. A Guerra do Pacífico, podem ver também a Guerra dos 1000 Dias na Colômbia, o surgimento do Panamá, o Canal do Panamá, a influência dos Estados Unidos nessa guerra. Então tem... Não, o Canal do Panamá é extremamente importante, né? Porque ele é a única ligação do eixo sul-americano com o norte. Então, Sim, que ele é de fita certa, por isso que ele não tem uma importância econômica tão grande. Mas aí teve toda uma guerra para isso, né? Teve aqui a guerra do... Um livro que eu posso recomendar disso é o livro do Garcia Marques, cara, que fala muito sobre isso. Deixa eu pegar aqui. Tô anotando tudo aqui, por isso eu tô de cabeça baixa. Mas... mas é isso. O que pode ver essa guerra aí que surgiu o Canal do Panamá, que o Panamá era um estado da Colômbia, né? Por toda uma guerra que teve ali, acabou perdendo. Que aí era uma coisa que a gente poderia falar depois também, justamente aquele exemplo que eu dei, que se os Estados Unidos fosse aqui e não lá, e a gente fosse lá e ia reclamar, a Colômbia passou por isso. Porque a Colômbia tem os dois oceanos, né? Tem o Oceano Atlântico e tem o Oceano Pacífico. Só que brigavam muito, ali a região do Pacífico, eles brigavam muito entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Os Estados Unidos veio com todo o que a gente já conhece dos Estados Unidos, abriu um canal e os Estados Unidos ganham muito dinheiro com o Canal do Panamá e a Colômbia não ganha nada. E a região do Pacífico, que é a região mais próxima da Colômbia com o Panamá, é a região mais pobre da Colômbia. Ou seja, como que os Estados Unidos conseguem ganhar dinheiro com o Pacífico que está ali e nós, que é um país latino-americano, a Colômbia não consegue, né? E não conseguiu. Eu falo, é muito complexo. Exatamente. Tá recomendado para a galera é isso, cara. A guerra ali do Pacífico colombiano, a guerra do Pacífico Chile, Bolívia e Peru, tem muitos heróis de guerras, cara, muito. Tem o General Grau, que vocês podem pesquisar depois, que foi um herói de guerra peruano, muito reconhecido no Peru e um cara muito importante assim nessa guerra, que vocês podem pesquisar depois. E os heróis da Guerra das Malvinas também, cara, que é muito importante também.
Fechou, então. Não, valeu, cara. Foi um prazerzaço ter você aqui com a gente. Foi um prazer. Esperamos contar com vocês futuramente, aí. Quem sabe até presencial da próxima vez. Top. E é isso, pessoal. Hoje nós quisemos abordar aí um assunto mais latino-americano, economia, cultura. E obrigado aí. E não se esqueça, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal.